começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai falar de um assunto só, que é a última temporada do Game of Thrones. Polêmica sétima temporada. Vai ter spoiler de tudo que já aconteceu na série. Não vai ter spoiler de coisas do livro, porque eu não li os livros. Eu li só o primeiro, então já foi. E a gente não tem informação secreta do que vai acontecer no final. Então, Mentira, ontem à noite George R. R. Martin me ligou. Foi uma conversa boa. Foi boa. Falou, vou matar todo mundo. Fala alguma coisa que a gente não sabe. Eles estão todos mortos e eu sou eu do cachorro. Mas então a gente vai discutir essa temporada aí relativamente polêmica, o que foi legal, o que não foi, o que podia ter sido diferente, do alto do nosso entendimento de fã casual. Mas antes disso a gente vai falar das recomendações da semana. E se você quiser falar com a gente, os melhores caminhos são por e-mail, no podcastcatchingup@gmail.com, na nossa página do Facebook, facebook.com/podcastcatchingup, ou pelo Twitter. No Twitter eu sou o @odesinformante. Eu sou o @dedonato. Você quer começar, mãe? Hoje eu vou começar, porque até me preparei para esse momento, que é raro para eu me preparar. Eu vou falar de stand-up em duas frentes hoje. Uma é a parte mais alegre e feliz, com stand-ups bem divertidos, e outros que são mais porrada. A parte mais feliz e divertida, eu falaria do um que me pegou de surpresa, que chama Ryan Hamilton. Você já viu? Como é que é? Ryan Hamilton. Ryan Hamilton, não. Eu também nunca tinha ouvido falar, eu tinha acabado de terminar de assistir algum stand-up e o Netflix jogou a cara feliz dele na minha frente ali. Inclusive, o nome do especial é Happy Face. Ele tem uma cara de que parece que tá sempre muito feliz. E a primeira coisa que ele fala no stand-up dele é: eu tenho essa cara mesmo, eu não tenho como fugir dessa cara, eu acordo de manhã e eu tô aqui. Eu não tô muito feliz nem nada, mas quando eu olho no espelho eu falo, essa cara não condiz com a realidade. Thank you very much. Where do you want to begin? Should we start with my face? I look really happy all the time. I can't just show up at a funeral, you know? I'm so sorry for your loss. O cara é muito bom e é super harmless, assim. Tipo, ele não vai em nenhum assunto muito pesado nem nada. Quer dizer, ele tem alguma coisa de política, mas como ele mesmo disse, hoje é impossível não falar de política. Gostei bastante. Foi bem divertido o stand-up dele. Na mesma toada, eu colocaria o do Chapéu, que assim, tem uns cringe moments ali, uns momentos que você fica meio tenso com ele. Você começou a falar no episódio passado. Você viu? Eu terminei. Hoje eu vi o último nessa semana. São os 3, especiais. Né? Então, eu fechei o último dos 3 essa semana. É bom. Claro, ele tem uns momentos que você fala, cara, você passou um pouquinho da linha, mas aí a piada que ele faz depois que ele passa da linha, você ri com ele. Então, tipo, você fica meio tenso uns momentos com o que ele tá contando e depois isso passa. Os dois últimos que cabem nessa categoria de engraçado por se é do Colin Quinn, que não é um cara que eu prezo muito como o stand-up, não sei, eu acho que ele tem uma persona meio difícil de lidar, assim, ele é meio ogrão. Eu não sou muito fã dele também, não. E eu, sei lá porque, eu falei, vou pôr, que chama The New York Story. Esse é dirigido pelo Seinfeld. E é muito bom. É muito bom. Eu acho que talvez um dos melhores desses últimos tempos. Ele vai falando de todos os imigrantes que chegaram em Nova York e explicando como é que cada um funciona, o que eles trouxeram para Nova York, porque ele começa explicando. Todo mundo que vem para Nova York fala que os nova-iorquinos têm um jeito. E aí ele começa a mostrar de onde vem o jeito dos nova-iorquinos, de cada uma dos imigrantes e tal. Então é bem legal. É didático, assim? É um pouco didático, porque ele faz uma linha do tempo. E ao mesmo tempo ele acerta muito, é engraçado sem ser desrespeitoso. Eu acho que é bem difícil. Nos dias de hoje ainda é um mar bem difícil de navegar. Assim. E ele fez uma das piores épocas do Weekend Update de todos. Ah, sim, é. É dali que eu comecei a não gostar muito dele, assim. Vou puxar o cartãozinho aqui de arrogante. Fui assistir o Seinfeld lá em Nova York. Uhum. E ele estava fazendo uma apresentação por bairro, por borough, né? Por bairro, macro região lá. E a gente conseguiu ingresso pro do Brooklyn. E em cada lugar ele abria com alguém diferente. E nesse dia quem abriu pro Seinfeld foi o Colin Quinn. Nossa. Porque ele é do Brooklyn. E foi ok, assim, mas nada que se compare ao que veio depois. Assim, Ver o Seinfeld ao vivo Ele não é aquele
comediante cerebral, né? Ele é um comediante de observação do dia a dia, mas ele não é aquele cara super inteligentão, assim. Inclusive, eu tô bem empolgado pra esse setembro. Você me lembrou de uma coisa boa. Vai ter um especial do Seinfeld no Netflix. Sim, dia 19, eu acho, né? 16, 19. Eu vi a propaganda. E dia 5 tendo o novo do Mark Maron. Ah, pois é, também. Vai ser bom setembro já, pra quem gosta disso. E aí, né, só pra fechar esse stand-up mais diversão e tal, colocaria eu vi de novo do Chris Tucker, que é divertido. É velho já, acho que é de 2015, mas eu tava passando, eu tava olhando o que ia assistir e achei que eu não tinha visto, mas eu já tinha visto. E é muito bom. A parte que ele fala do Michael Jackson, da história do Michael Jackson, é muito legal. Vale, assim, tem 1 hora e tralá é bem grande, mas esse miolinho ali do Michael Jackson é, tipo, uma pérola. Eu editaria e faria só um trecho desse aqui, que ele imitando o Michael é muito bom. Então já aí vale a pena. Eu tenho um de stand-up também que não tá na minha lista, mas eu lembrei que eu vi também que é bom, que é de um cara novo, aliás, bem novo. O cara chama Bo Burnham e ele deve ter 27, 28 anos no máximo. E é um cara que usa muito música pra fazer stand-up. Legal. É um cara bem ousado, assim, dá pra ver que eu acho que daqui uns 10 anos ele vai ser um fodão. As músicas que ele toca são você lembra depois, os assuntos são interessantes. Ele é bem millennial, assim, então não é exatamente o meu tipo de gosto e tal, os assuntos que ele trata, mas porque é um cara um pouco mais novo e tal, mas dá pra ver que ele tem talento pra caramba. Tiozão, hein? Tô falando como tiozão, né? Tiozão! É que o cara é muito millennial. Entendi. O cara parece que geração YouTube. Assim. Eu vi o thumb, né, do Bo Burnham lá. É Bo Burnham, o especial chama Make Happy. Ele tem outros, mas esse é o mais recente. Eu tinha ouvido uma recomendação no podcast dizendo que, nossa, esse especial mudou minha vida. O cara nem gostava tanto do moleque, mas viu e realmente é muito bom. Não sei se mudou minha vida, mas vejam aí e digam, acho que vale a pena ver. You know, I look out at you and it's a very diverse crowd. I mean, more European than I would have hoped, but we'll get there. I look at the young people, you know, and I feel like I was born in 1990 and I was sort of raised in America when it was a cult of self-expression, and I was just taught, you know, express myself and have things to say and everyone will care about them. And I think everyone was taught that, and most of us found out no one gives a shit what we think. So we flock to performers by the thousands because we're the few that have found an audience, and then I'm supposed to get up here and say follow your dreams as if this is a meritocracy. It is not, okay? I had a privileged life and I got lucky and I'm unhappy. Social media, it's just the market's answer to a generation that demanded to perform. So the market said, here, perform everything to each other all the time for no reason. I know very little about anything. But what I do know is that if you can live your life without an audience, you should do it. O cara, dá pra ver que o cara é inteligente e é talentoso. Eu acho que ele só tem a crescer aí. Ou ele vira um douche maldito. Pode ser também. Tem potencial pro bem e pro mal. Sim. E você? O que assistiu de bom essas 2 semanas aí? Olha, essa semana eu vi um filme... Geralmente começa com um filme clássico, né? Vi um filme clássico também, um filme de sci-fi de 51, do Hard Hawks, que eu achei que era a direção do Hard Hawks, mas é só a produção. O Dia que a Terra Parou, não? Não, mas é do tipo, The Thing from Another World, que é a base do The Thing do John Carpenter dos anos 80. Então é um filme bem sci-fi, meio B, assim, bem baixo orçamento, mais do que eu esperava até, mas é um filme bem legal, a história é legal, a história é bem cheia de termos científicos que fazem sentido. Não é tão parecido com o filme quanto eu achei, com o remake de 80, quanto eu achei que fosse ser. Então, os 2 filmes são baseados num livro, numa novela, né, num conto um pouco mais longo aí. E parece que esse filme, especificamente, cortou muita coisa do texto original, porque não tinha dinheiro para fazer. E o que eles tinham dinheiro... Não era muito, aparentemente, também. Não, era filme B mesmo. Então, e o Carpenter parece que ele retomou esses assuntos do tipo da criatura ser um shapeshifter. Nesse filme, não é. Porque não tinha como fazer.
não tinha como fazer, e sei lá. Então os temas são diferentes. No filme do Carpenter é muito sobre paranoia, sobre você desconfiar um do outro, e é um dos meus filmes de terror preferidos. Esse filme já não, é mais sobre a questão da ciência versus a segurança. Então tem os militares que querem uma coisa, e tem o cientista que quer outra coisa, quer estudar a criatura. Mas é um bom filme mesmo assim. É legal. Não dá sono. Não, e aliás é curtinho, tem 1h20 só. Então é tipo episódio grande mesmo. Mas é legal de ver, ele é bem feitinho pro padrão de orçamento dele. E reza a lenda, é uma questão parecida com o Spielberg e o Tobe Hooper no Poltergeist. Hard Hawks produziu, mas tem quem diga que ele estava ali no set todo dia e praticamente ele dirigiu. Então o diretor mesmo é um cara desconhecido que não fez muita coisa depois. Entendi. Mas é um filme legal, recomendo sim. Vale ver. Se você gostou do John Carpenter... Ah, sim, porque um não existe sem o outro. Legal. Então o filme é The Thing from Another World, é de 51, produção do Hard Hawks, e a direção é do Christian Nyby, ou Nyby. X. Cara, X. E o pôster que você vê provavelmente não tem nada a ver com o filme. Se tem uma mulher com uma cara de assustada no pôster... Essa mulher não tá no filme. Acho que ela até tá, mas ela não faz essa cara no filme, não tem nada a ver. Você tinha outro clássico pra falar, não tinha, não? Tem outro clássico, sim. É um filme com Audrey Hepburn, quem diria? Sempre soube, Davi. Sempre soube que você tinha o lado romântico. Mas não é um filme romântico. Pelo contrário, pode-se dizer que é um filme de terror, um filme de suspense. É um filme muito parecido com os filmes do Hitchcock, inclusive dessa época. Mas não é dirigido pelo Hitchcock. Quem é? O filme chama Wait Until Dark, é de 67, e o diretor é o Terence Young, que é um britânico conhecido por dirigir os primeiros James Bond. Muito bom. O cara é bom, assim, ele não é um diretor high profile, mas ele é um cara muito bom nas coisas que ele fez. Você acha que a Audrey Hepburn ela era typecasted? Acho que até então ela tava bastante typecast, de bonitinha, queridinha. Aí nesse filme ela faz uma cega. Não, ela faz uma cega muito simpática, muito fofinha, assim. E ela é a vítima de uns caras, o Alan Arkin é um desses caras. E como é que é o nome do cara? O Alan Arkin já com quase 40 anos. Ele sempre foi velho, né? Eu acho que sim. O Alan Arkin lembra um pouquinho Peter Sellers nesse papel. Ele tá meio beatnik, assim, com umas roupas meio beatniks, uma toada de fala bem peculiar, assim, bem interessante. O outro protagonista do filme é um dos outros bandidos lá, é o cara que fez o coronel do Rambo. Sei. O coronel da guerra mesmo, não o que... Não, você lembra dele, porque não tenho a menor ideia de qual é o nome do ator. O nome dele é Richard Crenna. O Crenna. Ele não tem tantos papéis assim conhecidos além desses dois que eu saiba. E bom? Bom, muito bom. É um filme, parece filme de Hitchcock mesmo. Se passa num lugar só, num apartamento lá da mulher, e ela é cega e os caras querem enrolar ela, ao mesmo tempo roubar um item específico lá que eles estão atrás. E é um filme que... Ela é cega, mas não é boba. Ela é cega e não é boba, exatamente. Então ela é vítima, mas ela faz o que ela precisa fazer, assim. Não vou falar o que acontece no filme, mas a Hepburn tá muito bem? Tá super bem, ela foi indicada pro Oscar por esse papel. Maravilha. Não ganhou. E aí depois desse filme ela deu uma pausa aí de vários anos sem aparecer em nada. Ela já tinha feito os papéis mais famosos dela. Ela voltou, mas com nada muito importante. Entendi. Ela já tinha tomado um café numa joalheria? Já. E já tinha sido uma dama justa. Uma dama justa? My Fair Lady. Nossa senhora. Gastei meu conhecimento de foi. Hepburn. Enfim, é um filme bem legal, um suspense, se passa num lugar só, então tem bastante tensão, o filme é divertido de ver, não é longo também. Recomendo bastante. Wait Until Dark, do Terence Young, com a Audrey Hepburn e o Alan Arkin. E o Coronel do Rambo. Que no Brasil ficou... Sei lá como é que ficou no Brasil. Um Clarão nas Trevas. Tá bom. Não imaginaria, mas... Eu vi esse filme porque um outro podcast que eu ouço que chama Next Picture Show,
eles fazem uma comparação do filme novo com um filme antigo, toda semana. E eles compararam esse filme com Don't Breathe, que é um filme também de uma pessoa cega tendo a casa invadida. E aí eu não tinha ouvido falar desse filme e fui atrás, e na época ele fez muito sucesso, ele foi bilheteria alta, tá em lista de melhores filmes aí, mas hoje em dia eu não ouço muita gente falando. Assim. Nunca tinha ouvido falar. Né? Mas é bem bom, recomendo bastante. Então é Wait Until Dark. O que mais? Bom, agora para fechar a parte de stand-up mais pesado, eu nem sei se chega a ser stand-up os dois que eu vou abrir. Um chama do Trevor Noah, chama You Laugh But It's True. E é meio que não é o último, né? Não, é o primeiro dele que entrou no Netflix. Conta o início da carreira dele na África do Sul. Ele tinha 2 anos de carreira e resolveu que ele ia fazer o primeiro show na África do Sul de stand-up de uma pessoa só. Sem trazer todo o pessoal que fazia stand-up da época, sabe? Um depois do outro, tipo um open mic night, assim. Então foi o primeiro show de stand-up mesmo lá. E que muita gente achou que ele era um cara bom, tava começando, mas não tinha achado a voz dele ainda, porque 2 anos no meio não era suficiente. Fora que ele é novo pra caramba, né? Então nessa época ele devia ter 20 e pouquinhos. Então, e fazendo uma coisa que não existia na África do Sul. Então teve gente que achou que ele se achava pra caralho e tal. Mas é legal porque ele mistura uma entrevista com ele, entrevista com as pessoas, os 60 dias que antecederam esse show, como que ele fez esse pedaço esse tempo e tal. Então ele testando piadas em vários lugares diferentes. Então, ia em lugar que tinha 10 pessoas, sei lá, 5 delas eram comediantes também, sabe? Da cena da África do Sul, e ele contava as piadas testando tudo pra esse show. E aí mostra como ele cresceu na favela. Soweto lá, tem um nome pra esses lugares onde eles separavam os negros dos brancos e tal. E ele é um cara, o color, né, que eles falam lá na África do Sul. Ele é misturado. Mixed races. E porque o pai é suíço e a mãe é sul-africana. Ele meio que cresceu na época do apartheid, ele não podia ser visto nem com o pai, nem com a mãe. Porque a mãe era negra, se ele tivesse com a mãe dele como filho, ela teria feito algo de errado e iria apanhar, ia passar por toda uma, sei lá, talvez fosse presa, no X. Então ela passava como, acharam uma amiga da mãe, que era mixed race já, para ele se passar como filho dela, ele passava com a mãe como a mãe sendo babá dele. Ele via muito pouco o pai. Em um ano o pai sumiu da história e só voltou muito mais velho. Mas é um cara super inteligente, ele fala, sei lá, 6 línguas diferentes. É perspicaz no jeito que ele prepara a comédia e é muito legal acompanhar não só o stand-up dele, como a história, de como ele conseguiu sair e quebrar esse paradigma que tinha da comédia na África do Sul e ir parar como apresentador do Daily Show, né? Aí na mesma toada tem o da Tig, né? Tig Notaro? Que chama só Tig, o especial do Netflix. Não é exatamente stand-up. Meio que contando a história de como ela fez o stand-up, que é um dos mais famosos de todos os tempos, que é quando ela faz um stand-up sobre ter câncer. E esse stand-up aí o de verdade tá na HBO. Tá, né? E ele é bem bom. E ele, na verdade, o primeiro que ela fez, que é o que ficou famoso, não tem vídeo. Porque foi antes da cirurgia e tal. E ele foi... E era num lugar lá, o Largo, que não gravava, não permitia gravar imagem, só permitiu gravar o som. Lançaram como um álbum. Quem produziu foi o Louis C.K. E vendeu... Os caras falaram, nossa, a Tig Notaro é tão grande quanto Kiss, porque as vendas foram absurdas. E é pesadíssimo na teoria, né? Ela conseguiu achar um caminho,
Mas basicamente ela descobriu que ela tinha uma doença super estranha no intestino, que inflava e as pessoas, muitas morrem por causa disso. Quase entrou em coma, ficou internada um puta tempo. Aí ela saiu disso, conseguiu sair da UTI e tudo mais. Na primeira semana que ela tava de volta, a mãe dela morreu. Teve um piripaque que caiu de cabeça, desmaiou e caiu de cabeça e nunca mais voltou. Tipo, entrou em coma e não voltou. E aí ela voou pra cidade que ela cresceu para ficar com a mãe no hospital e tudo mais. A mãe morre, ela volta, e quase em seguida disso ela descobre que ela tinha câncer de mama, nas duas mamas. E aí ela, no meio de toda a tristeza e depressão que abateram em cima dela, ela começou a ver uma comédia nisso, sabe? Começou a ver o lado engraçado disso, dessa sequência de fatos absurdos. E aí ela preparou um set que podia dar completamente errado, como podia dar muito certo. E deu muito certo, e as pessoas as pessoas riam e choravam, era uma coisa, foi incrível. Good evening, hello. I have cancer, how are you? Hi, how are you? Is everybody having a good time? I have cancer, how are you? It's a good time. Diagnosed with cancer. Feels good. Just diagnosed with cancer. God. Bom, deu tudo certo na vida dela, que bom. E ela tá contando, a história vai acompanhando vários momentos disso daí até hoje em dia, né? Até mais próximo de hoje em dia que dava. E pra fechar, já que eu tô numa área de tristeza, uma coisa que não tem nada a ver de stand-up, mas tem a ver com o tema, eu vi um mini documentário que mexeu também um pouco, que chama True North, que é com a história de um cara que chama Chance Warner. Ele, com 5 anos de idade, descobriu que tinha leucemia. Os médicos deram 2 meses de vida para ele. Ele ganhou, passou. 2 anos depois, ele descobriram um carcinoma bizarro. Os médicos deram 2 semanas para ele. Ele ganhou. Só que por causa da radiação toda e todo o resto, ele perdeu o funcionamento de um pulmão. Tem só um pulmão funcionando. E aí, como ele estava muito aprumado, muito direcionado numa coisa, ele resolveu que ele ia fazer o Explorers Grand Slam. Você já ouviu falar? Não. Explorers Grand Slam é assim, tem o Adventure Summit, acho, alguma coisa assim, que é escalar os 7 maiores picos. Sim. O maior pico de cada continente. Sim. O Explorers Grand Slam é os 7 picos, né, o maior de cada continente, mais ir até o Polo Norte e o Polo Sul. E ele fez tudo isso, e cada vez que ele chegava num lugar, ele abria uma bandeira e colocava uma bandeira lá que era de pessoas que venceram o câncer. Ele tentando incentivar a cura e tal, e é narrado pelo pai dele, então é tipo... É fácil de você chorar no documentário, assim. Mas é curtinho, acho que se tiver 10 minutos é muito, assim. Você assiste... Antes de terminar de fazer o miojo, já assistiu. Legal. Eu vou falar de um professor de química que descobriu que estava com câncer no pulmão e começou a ter que vender metanfetamina para sustentar a família também. Essa história é pesada, né? Outra cura do câncer. Não, eu não vou falar do Breaking Bad, mas eu vou falar de algo parecido que tá no Netflix agora, uma série nova do Netflix chamada Ozark, que é com o Jason Bateman, que é um cara conhecido por comédia, o cara do Arrested Development. É um mutante. O cara... Você não sabe, é aquela loja de brinquedos fantásticos, de sei lá o que é com a Natalie Portman, ele e o Robin Williams. Não é o Williams, é o Dustin Hoffman. Ah, sim. Não vi isso. A cara mais louca que o Dustin Hoffman já teve. Super fofinho, bobinho, mamão com açúcar, assim. E ele tá nesse filme. Ele tá nesse filme, ele é o papel sério, é o cara que não tá na mágica da loja. E aí o apelido dele no filme é Mutante. Então sempre que eu vejo o Bateman, eu penso nele como Mutante. Esse é legal porque é um papel sério mesmo. Como eu falei, tem a ver com Breaking Bad, porque parece que os caras assistiram Breaking Bad e falaram vamos fazer uma coisa parecida. Só que é como se o Breaking Bad tivesse começado na 4ª temporada, assim. Já começa a lasqueira. Começa a lasqueira. Ele não é um traficante, mas ele é um cara que lava dinheiro para cartel. Dá umas merdas ali com essa questão de dinheiro, de família, e ele
acaba tendo que se mudar pro lago de Ozark, que é um lago artificial gigantesco, como se fosse... É um represamento do Mississippi, então você imagina o tamanho do negócio. Eles falam que tem mais costa desse reservatório do que tem praia na Califórnia. É bem grande mesmo. E é bem no meio do Missouri, assim, no meio dos Estados Unidos, um lugar onde tem bastante caipira, pessoal mais pobre. E a série é sobre esse cara e a família dele nessa região, tentando ali não ser morto pelo cartel e tentando continuar o crime ali. Money. That which separates the haves from the have-nots. Patience, frugality, sacrifice. Deciding to invest in your family's future. And taking responsibility for the consequences of those actions. Bert? Hello. Trevor Evans, FBI. Hi, what's going on? We believe your husband's partner was murdered. What? Let's all stop playing this game, shall we? The lying, the running. Aren't you both tired? We made a choice to move our family to a more peaceful place. Mom, what are we doing here? Your father's laundering money for a Mexican drug cartel. É bem legal. Tem gente falando que é a melhor série dos últimos tempos, assim, e tem gente falando que é uma grande porcaria. Eu tô no episódio 5 agora, são 10, se não me engano, e eu tô achando no meio do caminho, assim, eu achei bem legal, mas não é, assim, aquela maravilha toda. Não é só com Jason Bateman, é com a Laura Linney também, que é uma atriz super famosa aí, concorreu a milhares de Oscar aí, e tem... Gosto muito dela. Sim, tem mais um pessoal que você vai reconhecer, tem aquela menina que faz a menina de 15 anos do The Americans. Sei, aquele tem Ela tá nessa série também, fazendo papel de caipira. Tá bem? Tá bem. Ela faz até papel grande, não é só participação, não. Então, eu vou continuar vendo, tô achando legal, e aí eu reporto quando tiver acabado. E já tá renovada pra segunda temporada. Então tô esperando. Foi bem já. O que mais? Tem mais uma coisinha também do Netflix, que é uma série de animação aí baseado no Castlevania. O jogo. E é uma animação que é estilo anime, mas não é anime porque não é japonês. E é escrito pelo Warren Ellis. O nome Tipo Avatar. Quando é American Anime, né? Tem um nome pra isso, eu não vou lembrar. Não sei. Mas é escrito pelo Warren Ellis. Que é um cara foda. Cara fodão de quadrinhos. E é super curtinho, são 4 episódios de 20 minutos. É bem curto mesmo. Já tem a segunda temporada de mais 8 episódios encomendada, mas não saiu. E é legalzinho. Legalzinho. Assim, pelo tempo que você perde, vale a pena. Em uma tacada você mata. São 4 episódios de 20 e pouco, né? Dá pra ver 2 um dia, 2 no outro, você tá sussa. Tem os elementos do jogo ali, tem o Drácula, tem o Belmont, tem, enfim, outras coisas que eu não vou falar por spoiler. Mas não é assim, não é super legal, até porque a mitologia do Castlevania é uma bagunça, né? Sim. A Konami tentou colocar ordem na parada, mas não, piorou, eu acho. Eu acho que piorou também. Ele tem mais elementos, eu acho, do Symphony of the Night. Sim. E dos primeiros Castlevanias do que depois. Mas é legal, assim, é legalzinho, não vai mudar a sua vida também, mas é rapidinho, veja aí. O que vai mudar a sua vida é que se você, que nem eu, não tinha parado pra prestar atenção nisso, e o Davi me contou hoje, eu tô boca aberta até agora que eu não percebi, um dos personagens que chama Alucard, que é Drácula ao contrário. É o filho do Drácula. Não acredito, até agora eu não acredito que eu não tinha percebido isso. Grande Konami, esperta. Eu tenho mais um, só pra fechar o meu lado, também no Netflix, que é o Defenders. Na série dia 18 de agosto, e a série que junta o Punho de Ferro, o Luke Cage, a Jessica Jones e o Demolidor. Não vou dar spoilers, até porque o Davi mesmo tem, tipo... Eu tô atrasado nos Marvel da vida aí, nas séries da Marvel. Não fisgou ele, não fisgou. Sei lá, tem mais coisa pra ver. Ok, a vida é curta. Não acho ruim não, mas a vida é curta. Mas é divertido, são 8 episódios, eu fiquei pensando como deve ter sido complicado, porque cada série tem um teor próprio, né?
Demolidor é mais crua, a Jessica Jones é mais carregada na parte emocional e desenvolvimento de personagem. O Luke Cage é feeling, né? Ele tem um quê do Blaxploitation um pouco e tal. E o Punho de Ferro, né? E aí, quando você vai escrever os 4 juntos, você chama o cara que escreveu a temporada de cada um para escrever. Um cara tem que escrever dos 4, e aí como é que ele vai achar o tom certo de cada personagem? Então isso me deixou um pouco preocupado. Eu sou um cara que presta atenção bastante no roteiro, por causa dessas coisas e tal. Eu gosto muito de desenvolvimento de personagem. Mas tá bem feitinho, tá? No melhor que dava, assim, óbvio. Tem um personagem que tá um pouco mais apagado que o resto, por sei lá, são 8 episódios. 5 deles, esse personagem tá mais apagado. Mas quando também dão espaço pra esse personagem crescer, ele mostra que ele ainda tá lá, que ele é o mesmo personagem que fez você gostar da série dele e tal. Então, legal, vale a pena. Eu vi em 2 dias, porque, né? Binge. Dá pra se divertir numa boa, assim, não vai fazer sua vida mudar, não vai fazer você pensar e falar, nossa, puxa vida, né? Mas, tipo, tem lá e amarra bem algumas pontas, que eles ficaram colocando aqui e ali. Usaram muito, por exemplo, a Madame Gao, não sei... Nem sei quem é. Tudo bem. Mas ela aparece em todas as séries, ela dá um oizinho, e você fala, meu, aonde vai isso, sabe? Porque cadê o desenvolvimento dela? Então é interessante, isso dá uma amarradinha e fica mais legal. Quando começou a sair essas séries da Marvel, com o primeiro do Daredevil e Jessica Jones, foi o segundo, eu acho? Foi. Todo mundo tava falando que os filmes da Marvel são... os stakes são gigantes, as coisas... o mundo tá acabando, a Alien invadindo e tal. E que essas séries estavam tomando a parte das coisas menores, né? Na rua. Então, o Daredevil, o que acontece ali é só em Hell's Kitchen e mais nada. Jessica Jones também é... Hell's Kitchen e mais nada. Então estavam falando que... Luke Cage é no Harlem e mais nada. E mais nada. Então, que as séries da Marvel estavam pegando esse nicho pra criar um universo mais completo. Isso mantém no Defenders ou eles crescem aí? Defenders viram Nova York e mais nada. No Punho de Ferro já tinha crescido um pouco, porque tem Kunlun, né? Kunlun é onde o Punho de Ferro foi criado, ele foi apadrinhado por monges. Se você lê os quadrinhos, ok. Se você não leu também... tá bom, é outra dimensão, mas a porta que ele usou foi ali na asa. Mas, de qualquer maneira, tipo, o Danny Rand, por ter uma empresa gigante e tal, ele já atuava em Nova York num todo. Não tinha muito... Você via lugares que você já andou em Nova York mais do que nos outros. Cocei perto do microfone. Aí, o Defenders, então, ele pega isso. É Nova York. Não é só o Harlem, não é só Hell's Kitchen, é uma ameaça para a cidade. Tá. Mas então vale. Vale, não, é divertido. O que fez você gostar de cada série, mas vai faltar um pouco. Então, tipo, no Demolidor, as brigas eram incríveis. Principalmente na primeira temporada, eu adoro ver, tipo, o que fez eu gostar muito da primeira temporada, ele apanhava, ele ficava cansado no meio da briga, não era gritty, né? Era um negócio que, tipo, era bem treta de rua. A Jessica Jones tinha uma coisa mais do emocional dela, de como era desenvolvido, até pelo vilão da temporada. O Luke Cage tinha esse feel good, assim, da região, uma coisa ligada à música, personagens com um quezinho gangsta, assim, e tal, é interessante. Então, e isso perde, não tem como. Não é passado. Demolidor, você vai ver ele lutando, ele é ninja. Ele tá lutando ninjitsu ali na veia. Então ele apanha muito menos do que ele apanhou no primeiro, assim. Mas é legal, é divertido. Legal. Vamos lá então, Game of Thrones? Então, lembrando que a gente vai falar spoilers pra 7ª temporada toda, que foi que passou, que acabou agora. Mas a gente não sabe nada do futuro, então só se preocupem se vocês não assistiram a 7ª temporada, e aí desliga esse podcast e vai fazer a lição de casa. E aí, você é fã de Game of Thrones? Eu sou fã de Game of Thrones, cara. Sou fã desde o começo. Apesar do começo do Game of Thrones... Do começo da série. Do começo da série, é. Vai ter uns leitores de livro aí que vão falar desde 96? Começou em 96 os livros? O livro foi em 96. 94, sei lá. Desde, sei lá, 7 anos atrás.
Li só o primeiro livro, não li mais. Li só um pedacinho do terceiro depois de ver o Red Wedding e ficar mal. Ficou curioso. Falei, não, eu preciso saber o que acontece, pelo amor de Deus. Mas aí tinha muito personagem que não tem na série, eu dei uma desempolgada, teria de ler os outros livros pra valer a pena. Então, sou fã, sou desses que sempre... Acho que desde a segunda temporada eu organizo noites pra galera vir assistir o Game of Thrones, com comidinhas e tudo mais. Eu já sou menos fanático, assim. Eu acho legal, acho interessante essa ideia de subverter a fantasia básica que a gente está acostumado, fantasia Lord of the Rings, assim. Eu falo subverter a coisa do Lord of the Rings porque a base de fantasia dele é o Tolkien, né? É o tipo de... com as casas e essa mistura de fantasia medieval com política. Então é legal que ele faz isso, que ele vai bem tradicional e de repente ele vira de ponta cabeça, matando o protagonista na primeira temporada. Sim. Primeiro livro. Matando não só ele, como outros personagens importantes muito cedo, né? No primeiro episódio você já tem uma treta, né? Que você descobre que tem os irmãos gêmeos estão fazendo sexo e um dos irmãos gêmeos não tem nenhum problema em arremessar uma criança do topo de um... Ali você já fala, bom, não acho que vai ser tão de boa essa série, assim. Dá pra ver que ele gosta de chocar, né? Ele gosta de te pegar, te levar pra um lado e virar depois e falar, o mundo é ruim. Será que seria o George R. R. Martin o Lars von Trier dos medieval? Eu acho que não. Eu acho que o Lars von Trier medieval vai ser um filme do Lars von Trier medieval que ele vai fazer em algum momento aí. Mas os dois gostam de chocar. Então eu gosto um pouco... Eu gosto, mas não sou fanático, não. Não acho que o George R. R. Martin é Deus. Muita gente fala do pano de fundo do Game of Thrones como se fosse história europeia mesmo. O pessoal fala, não, mas isso aí, na verdade, não acontece assim. Tenta explicar algumas coisas que é claramente fantasia e plot. Uhum. E usando como argumento coisas que aconteciam na história. Tem algumas coisas históricas. O Red Wedding é um deles, né, que aconteceu historicamente também. Mas se você for ver a ideia do Tolkien do Middle-earth é muito mais a Europa do que o resto, assim. Sim. A ida para a América, né, que os elfos partem para o novo continente e tal, no final dos livros, é bem claro, assim, os paralelos são... Então, legal. Então, estabelecemos aí o Mário mais fã, eu um pouco menos, mas... Em algum momento virou obrigação para você? Vi um pouquinho, assim, eu nunca não gostei da série, eu nunca falei, eu vou assistir isso, mas eu não gosto. Mas eu também, via mais pelo Zeitgeist algumas vezes, do que para realmente acompanhar aquela história, assim. Eu ficava esperando a série, aonde que eles vão brincar com a nossa expectativa, sabe? Uhum. Não era tanta diversão quanto só, sei lá, como acompanhar a política na TV, assim. Eu tenho que fazer porque é o meu mundo gira em torno desse tipo de coisa. Entendi. Mas gosto, não desgosto não. Mas uma série que você chegou a acompanhar um pouco assim, eu acho que no final você acabou parando, foi Walking Dead. Walking Dead ficou pior, eu acho. O Game of Thrones tentou, mas não chegou lá ainda. Tá trabalhando pra isso. Mas, bom, agora faltam 6 episódios, né? Não, agora não dá pra desistir. O Walking Dead deve ter mais o quê? Mais umas 23 temporadas, mais ou menos? Assim, mais ou menos. Então, aí eu já abandonei. É que é engraçado, porque eu várias vezes fiquei de saco cheio da série do Walking Dead, é um paralelo muito rápido, mas eu nunca cansei dos quadrinhos. Acho, os quadrinhos extremamente originais, o jeito que a história é contada, muito bons personagens, super possíveis. Mas você continua na série? Continuo na série. E aí, às vezes, eu sou presenteado com episódios fenomenais da série. Teve um episódio na temporada, não essa última que passou, a anterior, que é só focado no Morgan, que é muito bom. É um filme fechado, assim, não precisaria de muito mais. Então, vira e mexe, o Walking Dead ainda chega, a série te presenteia com um episódio bom no meio da temporada. Então, o problema é esse.
Meu problema, eu não vou falar muito do Walking Dead, mas meu problema é que o malvadão sempre vai ter um malvadão, e o malvadão é meio parecido com outro malvadão, com algumas diferenças. Esse cara é foda. Eu acho ele talvez o vilão mais bem criado dos quadrinhos, assim. É que eu parei no começo dele, eu não vi a resolução, então eu não sei dizer. Não teve. Não teve, vai ter só na próxima. O Game of Thrones não cansei, continuo assistindo e vou ver até o final e tô curioso pra saber o que vai acontecer. Mas desde que, aparentemente, né, desde que a série saiu da base literária, desde que o George R. R. Martin foi ultrapassado pela série, parece que as coisas estão indo muito rápido. E eu não notava isso na temporada passada, mas essa temporada aqui eu acho que foi demais. Ligou o turbo, né? Ligou o turbo mesmo. E não foi ligou o turbo para todos, né? Ligou o turbo quando era interessante. Quando era conveniente para a história, né? Então, você precisava falar com alguém, então vai lá, não importa a distância, vai lá. Mesmo que essa mesma distância tivesse demorado uma temporada inteira lá no começo, a gente faz em meio episódio, não tem problema. O Tyrion vai conversar com o Jaime, e ele sai da ilha lá do dragão, conversa com o Jaime e volta e dá a notícia de como foi a conversa no mesmo episódio. Pois é, aí você tocou no ponto que é onde começa a merda bater no ventilador pra mim. O primeiro episódio dessa temporada, da 7ª, quando o Euron Greyjoy, ele já aparece com uma armada de 1000 barcos. Sim, parece que ele construiu de um dia pro outro, né? Sim, porque ele termina a temporada anterior xingando os sobrinhos que tinham fugido com os barcos e os melhores homens. E ele fala, a gente faz outra, não tem problema. Numa ilha que não tem árvore. Não sei de onde ele cagou essas árvores para fazer barco, mas tá tudo bem. Eu aceitei, eu olhei e falei, tudo bem, eles precisam ter isso pra história, vamos trabalhar a partir daí. Mas aí, quando eu vi que isso virou uma constante... Esse foi o primeiro indício, mas essa temporada inteira foi assim. Então tá, esse é um problema da série, mas da temporada. Mas essa temporada, no geral, você gostou? O que eu acho assim, eles fizeram uma opção pelo que fosse mais empolgante e não pela história. Essa foi a sensação que eu tive. Então, várias e várias vezes eles tinham a decisão de tipo... É o que o pessoal chama de fanservice. O que seria... O que os fãs mais queriam ver? Nossa, como eu queria ver o Jon e a Daenerys se apaixonando. Panã! Vamos pôr isso aí, vai funcionar em 3 episódios, tá lá o amor. E o amor que supera perder um filho. Cara, isso não dá nem pra começar a discutir, assim. Tá, então... Ela mal ficou abatida. Pois é. Mas assim, tem aquela história, né? Cada um tem o seu tipo de luto. Não dá pra julgar necessariamente que ela fez errado o jeito que ela tava tendo luto. Mesmo que ela seja uma personagem fictícia... O luto dela é o luto dela. O luto dela é o luto dela. Mas, no geral, essa temporada eu achei que ela começou um pouquinho devagar, porque eles tinham que colocar set the table, né? Tinha que colocar as peças no tabuleiro. O começo de Game of Thrones, normalmente, para fazer o set the table nas outras temporadas, demorava 8 episódios. Esse foi em 2 episódios. Sim. E ainda assim teve uma cena muito boa no primeiro episódio, que é a da Arya. A Arya matando todos os Freys. É a abertura, né? A abertura da temporada eu achei excelente. Eu gostei bastante. E quebrou a própria série, né? Porque a série sempre começou com a abertura da série. E essa vem a cena e depois a abertura. Não foi a primeira vez, não. Eu acho que quando tem aquela cena, aquele flashback da Cersei criança pode ser. Falando com aquela vidente, com a bruxa, acho que também é antes. Se não foi essa, eu sei que tem mais alguma cena, alguma coisa na série que acontece isso também. Mas é bem raro. Um cold opening assim é bem raro. Mas essa, parece que eles nem tinham planejado, inclusive, que fosse um cold open. Eles queriam essa cena da Arya matando os Frey lá, tipo no meio do episódio. Mas ficou tão legal que eles falaram, não, vamos jogar pra frente. Vamos chutar a bunda de todo mundo com essa cena. Achei legal. O resto do episódio um pouco menos. Tem a melhor cena de edição de Game of Thrones, que é a do Sam trabalhando na Cidadela. É no primeiro, não no segundo? Acho que é no primeiro, pra mostrar a passagem de tempo. É tipo o Edgar Wright dirigindo... A montagem. Edgar Wright editando o episódio. Eu achei que você fosse falar que a melhor edição fosse o Sam limpando o Dragon Scale da pele do Jorah. E cortando pro pudim lá, pro creme brulee do cara.
Não, essa foi boa, mas era esperada. Agora, fazer tantos cortes rápidos, porque Game of Thrones é conhecido por demorar tempo em cada cena. Não tem montagem, né? Essa foi a primeira montagem da Nossa, e foi muito bem executada, assim, tipo, você... No meio da cena você tava rindo já da sequência. Sim, e eles vão até o fim, né? Sim, é muito bom. É bem longo. E essa é a única cena em toda a temporada em que você tem passagem de tempo. Você tá mostrando a passagem de tempo pro... Tipo, você não viu os caras construindo os barcos acelerado. Você não viu o Tyrion viajando acelerado. Sim. Você não viu o Corvo voando acelerado. Mas você vê o Sam passando vários dias fazendo trabalho braçal. Cena de processo, né? Uhum. Aí a gente teve o segundo episódio um pouco mais lento ainda do que o primeiro. Eu realmente não gostei, acho que a gente até falou no episódio do podcast, eu achei mais fraquinho, porque era muita gente conversando e armando. Então tinha a Daenerys falando com a Yara e mais todos os aliados, falando, então a gente vai fazer tal coisa. E aí do outro lado tinha a Cersei também, planejando... Com o Euron fazendo... Então foi muito set the table, acho que até demais. E numa história que não era tão... Pelo menos pra mim, não tava andando. E aí acaba com aquela cena do ataque do navio. Sim. Que é uma cena importante, mas eu achei meio feia, porque é à noite, não dá pra ver muito bem. Eu acho que eles estavam... O problema, normalmente, no Game of Thrones, e isso já me chateou em outras temporadas, a Batalha dos Bastardos, o que você achou? A batalha. Em termos técnicos eu gostei, eu achei bonita. Incrível, né? Sim. Os caras, se prepararam, falaram o que aconteceria se fosse cercado desse jeito, as pessoas fossem morrendo, pisoteamento. Eu tenho um problema com o plot dessa cena, mas tudo bem. Não, mas foi muito bem executado. Sim, foi. Dá claustrofobia várias vezes, porque tá todo mundo um em cima do outro, o cara se fudendo. É interessante. É das pouquíssimas batalhas. Você tem a vitória do Robb Stark em cima do Jaime, sei lá, na segunda temporada, na terceira, mostra, tipo, as tropas, uma de frente pra outra, e depois mostra o fim, mostra eles já comemorando a vitória. Isso é claramente falta de orçamento. Então, eu entendi esse do barco, eu falei, eles vão gastar com muito dragão essa temporada. Vai ter muito dragão, então não tem o que fazer. Faz o barco, joga aí umas 5 pessoas brigando em cima de um convés e tá bom. E ainda assim, o Euron, ele é um personagem carismático o suficiente, sendo filha da puta, que prende você na cena. Ele é um rockstar, né? Ele é um rockstar. Eu acho até ele um pouco anacronístico, assim. Eu acho que ele não cabe muito como personagem de Game of Thrones. Mas tudo bem. Então, que ele vai ter o spin-off dele, do Piratas do Caribe, que vai sair. Mas é mais ou menos isso. Eles tentaram montar ali um Greyjoy que fosse parceiro do Capitão Jack Sparrow, né? Sim. Mas então, achei esse episódio mais fraquinho. Já os 2 seguintes, principalmente o quarto, aí eu já achei ótimo. O terceiro tem a cena da invasão dos Unsullied, né? Que é legalzinha, mas tem a cena final que a Olenna dá um show, né? A atriz que faz Sim, a invasão já é boa porque parece uma cena do Ocean's 11, assim, que o Tyrion vai contando. Sim, vai contando, quando meu pai me colocou para cuidar do esgoto, então eu cuidei do esgoto, mas eu fiz uma entrada. Então, e isso é legal porque tá muito dentro do personagem do Tyrion. Sim. E isso foi plantado lá no começo, porque a gente ouve o pai dele falando com ele sobre isso, lá na segunda. Então eu achei um momento muito legal dentro do personagem. E aí você tá ali do lado torcendo, e aí eles falam foi pra nada, porque eles não estavam nem apostando que... Eles só deixaram umas tropinhas lá, que era só pra enganar trouxa. Então gostei bastante disso. Não, e o terceiro episódio, ele é o episódio que você fala assim, talvez tava um clima de já ganhou. Porque a gente sabia que o Jon Snow eventualmente ia acabar se aliando com a Dany. A Dany tinha os Unsullied e os Dothraki. Ela tinha os 3 dragões. Você fala, acabou, ganhou. Só que de repente você vê quanto que estratégia e tática é importante. Então o Tyrion é bom, é muito bom, é um cara muito inteligente, mas estrategicamente ele só teve de comandar uma tropa e pensar na estratégia no Blackwater, só. E foi pouquinho ainda por cima. Então tudo bem, ele é muito inteligente, ele conseguiu salvar Blackwater, mas ele não é o Jaime. O Jaime foi o tempo todo criado no exército, né? Ele é uma vida militar inteira. É outra coisa. E a Cersei planta que isso ia acontecer e a gente, não sabe como.
quando chega o cara lá do banco pra falar sobre o dinheiro com ela e tal... O Mycroft. O Mycroft. Ele fica bem em qualquer coisa. Eu vou usar o Mycroft em alguma coisa um dia. Mas até aí eu também quero usar o Moriarty, porque eu adoro o ator, ele é fantástico também. Sim. É que falar bem do Cumberbatch e do Freeman é chovendo molhado, Sim, então sim. a gente tem de dar ponto pros outros. Mas o que é foda é que mostra que, tipo, ela fala pro Mycroft, tipo, eu vou pagar as dívidas. Até o final, fique uma semana aqui, coma do bom e do melhor, durma numa cama gostosa. Quando você voltar pra casa já vai estar pago. Vai estar pago. E aí você fala, mano, da onde ela vai tirar essa grana? E ninguém pensa em Highgarden de prima, assim. E aí a hora que ela invade Highgarden, eles atropelam o Highgarden, você fala, puta, óbvio. Era a sacada óbvia. Quem tem o dinheiro na porra dos 7 reinos? Highgarden. Então, né? Obrigado. E ao mesmo tempo ainda pega a esquadra do Euron, destruindo os barcos dos Unsullied e Sim. deixando eles longe da rainha deles por um tempo. Ele destruiu, só aparece a armada chegando, mas não aparece ela sendo dizimada, parece? Acho que tem um cortezinho do Grey Worm ele fica olhando do muro, sim. olhando, e os barcos começando o ataque, só começando. Mas aí a gente entende que destruiu, ou sei lá. Entende? Porque aí, depois eles andaram a pé de Highgarden. Não, e eles comentam, no mesmo episódio eles falam assim, não dá pra destruir os Unsullied com as tropas que a gente tá lá agora, mas eles vão ter de atravessar o Westeros inteiro pra retornar até onde tá o... Mas não importa, porque eles fazem isso de um episódio pro outro agora. Bom, enfim. E com uma troca de corvo que a gente nem viu, né? Tipo... então. Eles estão correndo, eles estão mesmo. Aí o próximo episódio também super legal, que acaba com a grande batalha em que os dragões aparecem atacando as coisas. o atropelo com que tá os Lannister voltando. Isso. O ouro já chegou em King's Landing, mas o resto que eles roubaram lá de Highgarden ainda não. E aí tem a cena heróica do Jaime, né? E o Jaime mostra que ele não é covarde, que ele tá afim do pau. Sim. E aí tem 2 personagens muito legais fazendo a frente, né? Que é o Jaime e o Bronn. O Bronn é um personagem muito bem... Sim, todo mundo gosta do Bronn. Né? É difícil não gostar. E também tem o Tyrion assistindo a cena. Então você vê um pouco quanto que ele se importa mesmo, né? Com o irmão e com como ele quer que as coisas aconteçam. Então a cena é legal porque a gente vê o ataque do dragão do jeito que a gente não tinha visto antes. Tipo... A diferença que faz ter um dragão, né? Eles não têm a menor chance contra o dragão. É legal que o dragão não é um lança-chamas. Ele lança uma explosão, assim. O fogo parece que na ponta do fogo tem bombas que vão explodindo as coisas no chão. Sim. É um efeito que ficou muito bem feito mesmo. E às vezes os efeitos do Game of Thrones são ruins. Acho que foi nesse episódio no anterior, foi quando o Jon chega em Dragonstone para falar com a Dany e aparece um dragão bem ao fundo, assim, voando, e ele dá uma baixada, ele dá uma assustada, sabe? Sim. Aquele dragão tá mal feito, tá ruim. E tem vezes que o dragão é pior ainda. Mas essa cena... Feito no paintbrush, né, o dragão. Essa cena chave do ataque mesmo, do loot aí, ficou excepcional, assim, legal pra caramba. Olha o dinheiro indo embora aí. Sim, valeu a pena eles terem gastado. Mas ela acaba e é uma bosta o jeito que ela acaba. Eu acho uma bosta. O Jaime caindo com o Bronn no rio? O Jaime caindo com o Bronn no rio. Primeiro porque alguém achava que ele ia morrer. Afogado? Mas de jeito nenhum. Mas no mínimo, ele tinha de sair sem armadura. Exatamente. Sim, e não custava nada. A próxima cena tá sem armadura. E o dragão viu o cara vindo e soltou fogo, então o cara pulou no rio, o dragão tá esperando ele voltar. O legal seria, pra não zoar, é que mostra ele saindo do em outro rio, lugar, tudo bem. Mas, distante. cara, se você sabe que é o Jaime, vai atrás, sei lá. Sim, é quem comanda o exército dos Lannister, você vai perder o cara? Pouco antes disso teve também a aliança do Jon com a Daenerys na caverna do... que mostra as pinturas que ele mostra fez. as pinturas. E só falta mostrar o Jorah saindo com uma lata de tinta, assim, porque ele muito podia ter feito aquilo naquela hora. Sim, viu? Ele só chega... Daenerys, vem aqui ver. O Jon. Vem aqui ver as pinturas aqui que eu achei. Olha! Eu definitivamente não fiz agora. E ela acredita na hora, assim, só vendo aqui. Nossa!
Essas pinturas mostram que você tem razão. Mas enfim, não achei o episódio ruim, não. Aliás, achei um episódio muito bom. E eu acho que tem uma coisa que eu ia falar por causa da Oleana. Uma coisa que sustenta muito Game of Thrones é quanto ator bom eles têm. A Oleana é uma puta atriz. Sim. Ela vende todas as cenas que ela tá. O risinho cuzão que ela dá em algumas cenas, você fala, puta que pariu, já saquei que tem sacanagem nessa história e não preciso nem continuar assistindo. O Tywin, né, o papai Lannister também, era incrível. Sim. Toda cena que o Charles Dance entrava, você falava, puta, roubou a cena. Maldito. Então, assim, lógico, os personagens principais, nem todos são bons atores nesse nível e tal, apesar de eu achar que o Peter... A Dany! Então, a Dany, o Jon também, o Kit Harington é um cara que tá começando, né? Os dois são estreantes, as meninas, a Sansa e a Arya, estão também se encontrando como atrizes e tal. Imagina que vários desses atores foi o primeiro papel. Sim. Então, claro, ter um Peter Dinklage tocando o barco ajuda pra caralho. O cara, e quantos filmes eu já não tinha visto antes? Sim. Que não davam espaço, os filmes que deram espaço pro Peter Dinklage voar... O Station Agent, que é muito bom mesmo. O agente da estação, É exatamente esse que eu tava pensando. Eu falo, porra, eu já sabia que o cara era bom, sabe? Agora as crianças não tem muito o que fazer. Mas, sim, o cast ajuda bastante. Mas então, aí a temporada, pelo menos pra mim, o ponto alto foi essa cena... A da batalha dos Lannisters contra... do loot aí, que o dragão apareceu. Aí já no episódio seguinte, as coisas começam a dar uma afrouxada, né? Porque é nesse episódio que a ideia de Jericho aparece. E ela vem de ninguém menos que o próprio Tyrion. A ideia de Jericho Vamos mostrar pra minha irmã, todo mundo vivo. Todo mundo acredita que... Todo mundo que tá ali na sala com a Daenerys acredita que os White Walkers são uma ameaça e a gente tem que destruir, só que a Cersei tá batendo na gente por baixo e a gente precisa fazer ela parar e ajudar a gente a cuidar. Então, não dá pra lutar uma guerra em dois frontes. Já diria o Hitler. Quer dizer, ele não diria, porque ele lutou e se ferrou. Se fudeu. Napoleão também. Ou seja, se você tá na Europa Central, vai para um lado só. O Tyrion vem com a grande ideia de vamos então pegar um morto-vivo para mostrar para ela, para minha irmã, para Cersei, que existem mesmo, existem, não são histórias. Não é lenda. E aí todo mundo fala, tá bom. Não só eles falam tá bom, como eles falam, vou pegar só as pessoas mais importantes que tem aqui, no caso o Rei do Norte, o Reino do Norte, o melhor guerreiro da Daenerys, mais uma galera muito boa ali de batalha para ir a pé, sem recursos, sem cavalos, sem nada. Por que sem cavalos, cara? Só isso que eu não entendi. Atrás de pegar um zumbi e arriscar tudo e todos. E eles vão. Porque eles acharam que apareceu um zumbi ali andando sozinho. Isso é fanservice. Isso é muito fanservice, porque eles queriam fazer um esquema, os Sete Samurais. Eles queriam montar um time de guerreiros e botar eles numa batalha grande. E não precisava. Para essa história não precisava mesmo. E aí também foi um fanservice no sentido de como essa história acabou, né? Então, mas vamos lá. Por que é uma ideia ruim? Antes da gente ver o desenrolar. Assim, você na sua casa, você pensou assim, nossa, é verdade, se essas 8 pessoas saírem juntas, talvez 12, porque eu não sei quantas pessoas estão no Brotherhood, eu esqueci de contar quantos morreram lá, os camisa vermelha. Sim. Mas se essas 12 pessoas saírem juntas para pegar um morto-vivo do outro lado, parece uma boa ideia? Mas desde o começo não parece. Não parece mesmo. Primeiro, você não bota o Jon nesse negócio. Por mais experiente que ele seja, por mais que ele já tenha visto um cara, o Sam também já viu um bicho desse e não vão botar o Sam ali. Até por motivos diferentes, né? Mas o Jon é importante demais para... É o Davos, né? O Davos também não... O Davos não foi pelo mesmo motivo que o Sam não iria. O Jon é importante demais, ele tem muita coisa dependendo dele naquele momento pra ele... Faltou eles levarem a Daenerys só, a pé, sem dragão. Pois é. Daqui a pouco a gente fala das nossas fanfics aqui, Sim. que podia ter acontecido.
Mas então, desde o começo, pra mim já era muito uma péssima ideia. Então, beleza, querem levar, todo mundo leva. Se eles conseguindo, eles mostrariam um negócio, o zumbi pra Cersei, e a gente acha que a Cersei é, muito bom, vocês têm razão. Não. Amiguinhos, esticar o dedinho, o little finger dela e falar amigos. Fora que, tipo, ela já sabe que existe morto-vivo. Ela não sabe dessa onda, mas ela sabe que morto-vivo é possível. Porque ela tem um fucking guarda-costas que é um morto-vivo, praticamente. Não venham me falar que ele não tinha morrido direito, porque ele é um zumbi. Ele tá ali amando do Batman. Ele tá ali só porque o Qyburn ressuscitou ele, senão ele tava morto. Uhum. Pode não ser morto, mas tá morto. Mas o sonho do Qyburn é justamente fazer um como o que eles levam, né? Porque a hora que aparece esse no último episódio... Brilha o olhinho dele, né? Nossa senhora, ele falta dar pulinho do lado da... Não, ele não é morto-vivo, ele é Frankenstein. Mas ele tinha morrido e voltou. Fato é, a Cersei já sabe como que esse esquema sobrenatural existe. Então levar um zumbi, um esqueletinho ali, não seria o suficiente ainda mais pra Cersei. E tipo, se fosse o Jon falando isso, eu ia entender. Mas é o Tyrion, é o cara que conhece a Cersei bem, desde o começo. Aí você vai falar, mas no episódio parece que ela foi convencida no episódio seguinte. Eu acho que o personagem da Cersei não ficaria convencido desde o começo. Não, convencida ela pode até ter sido. O problema é, pra ela, o quanto interessa o... Não, independente da parte política da coisa. Tô dizendo, se esse plot fosse escrito pelo George R. R. Martin, ele não faria a Cersei acreditar assim de primeira, como ela acreditou de primeira, na primeira jogada ali. Ela viu o zumbi atacando. Primeiro que ninguém foi defender ela, né? Foi engraçado. Tipo, o zumbi foi indo pra cima. Eu ia morder ela e ia meu. Não fosse a corrente do Hound lá, se ele puxar a corrente e segurar o bichão, ela ia ter morrido. O próprio Montanha ali ficou de boa. Ficou parado, o Jaime ficou parado, o Qyburn ficou alegre demais. E aí, quando ela tomou esse susto, a primeira coisa que ela falou foi... é verdade. Ela falou assim, parece é o melhor dos mundos para todo mundo ouvir. Nossa, é verdade. O que vocês têm aí é um perigo para todo mundo. Vou botar um clipezinho. If those things come for us, there'll be no kingdoms to rule. Everything we suffered would have been for nothing. Everything we lost would have been for nothing. The crown accepts your truth. É muito ruim esse texto. Muito ruim. Não é uma coisa escrita, não é uma coisa falada pela Cersei. Não. E nem ensaiada. Eu acho que nem pelo ensaio isso funciona. Ela acredita de primeira. E eu não acho que aconteceria isso. Mas enfim. Ela acredita tanto que ela faz uma proposta. A proposta dela é: eu ajudo vocês. A primeira proposta não era eu ajudo vocês, né? A primeira proposta é eu faço trégua. Mas quando você terminar de limpar segurar esses caras que estão vindo, o norte fica no norte. Fica neutro. É. E aí, nosso amigo... Joãozinho, João das Neves, diz não. Mas enfim, a gente tá correndo, né? A gente tá falando do último episódio, a gente não falou da batalha. Eu tava falando tudo isso pra dizer que é uma ideia de Jericho. Sim, de partida. E aí eles vão, mesmo assim. E eles vão sem armas, sem suprimento, sem nada. Só os 12 magníficos lá. Será que ele tava torcendo pra encontrar o Benjen? E o Benjen veio com eles? Não lembro desse cara, meu. É que se ele fala assim, olha, meu tio é um morto-vivo restaurado pelas crianças, eu topava... Eu acho que se a gente trouxer ele e ela vai entender, eu ia achar menos pior do que o... Sem dúvida. É que também ele não ia mostrar a ameaça dos mortos-vivos. Eles tinham que trazer um dos... Um lacaio. Uns Walking Dead mesmo. Tinha que fazer um dos fodão lá. Não os zumbizão. Aí era mais foda ainda. Trazer um dos generais. Um dos generais. Mas enfim, eles vão lá e eles chegam lá rapidinho também. A gente não vê o tempo que demora pra eles chegarem, mas... eles fazem um pit stop. Saem da terra da Dany, da ilha do Targaryen. Fazem um pit Dragonstone. stop. Dragonstone. E aí fazem um pit stop em uma caverna X-bolinha.
E aí tá no norte. Estão no norte, já estão lá além da muralha. E aí eles vão e eles são atacados por um zumbi urso, que é legal, mas meio desnecessário. Tanto que você vê o making off lá e os próprios produtores falam que eles queriam fazer um zumbi urso há muitas temporadas, mas nunca conseguiram encaixar. Eles queriam fazer um zumbi urso desde Lost. E aí encaixaram, então vamos fazer agora, é agora. E aí fizeram só meio que por fazer, assim, não precisava. Detalhezinho, é o único detalhe que eu gostei nesse episódio, de verdade, assim, um detalhe que eu falei super pequeno e que eu demorei pra entender, e quando eu entendi, falei, nossa, era óbvio, eu só entendi porque na verdade a Marina me explicou. Mas ela falou, é por causa do fogo. Quando o urso tá vindo pegando fogo pra cima do Hound, e o Hound fica parado, é porque ele tá pegando fogo, não é porque ele é um morto-vivo. Eu achei que o Hound tinha travado porque ele tava vendo pela primeira vez um zumbizão. Zumbi. E aí não, era óbvio, ele tava pegando fogo. O Hound também vira de costas quando eles põem fogo no Taurus. Sim. Ele sai de perto do que tem fogo porque ele foi queimado quando criança. Sim, ele ainda não superou esse trauma. Sim. É legal que eles continuam levando Sim. esse ponto aí do personagem. E é legal que eles estão usando, que eles obrigaram ele a olhar pro fogo pra ele ter a visão do Lord of Light lá. Sim. Então uma coisa que aterroriza ele também é uma coisa que protege, tanto que tem espada de fogo nessa batalha também. Graças às espadas de fogo que eles conseguiram... Não tiveram um zumbi novo do lado deles, né? Sim. Porque depois que o Taurus morre, ele podia voltar. Aí eles chegam na batalha. Muita punheta. É. Né? Nossa senhora. Aí eles chegam e acham um grupo de zumbis liderados por um White Walker. E aí eles começam a bater em todo mundo, começam a apanhar um pouco. O Jon consegue matar o White Walker com o Dragon Glass. Eu espero que sim. Espero que tenha sido com isso. Não, então, foi um problema da temporada isso aí. Porque, tipo, eles não pararam pra lembrar a gente que eles tinham armas de Dragon Glass. Sim, porque a única hora que o Jon fala sobre arma, ele tá mostrando a espada que era dos Mormons, a Long Claw. Dos Mormonts. Os Mormons. Os Mormons é outra coisa. Os Mormons. Aí ele fala que o Long Claw é da família, que tinha de ficar, não sei o que lá. E ele devolve, fala, não, Long Claw agora é sua, mimimi, blá, blá. E aí o Jon fala, então beleza, nóis. E aí na cena seguinte ele mata o White Walker. E o que você pensa? Ele matou o White Walker com a Long Claw? A gente tem que assumir que eles estavam em Dragonstone minerando já Dragon Glass. Sim. Inclusive ele só acha as pinturas que ele mesmo fez na caverna onde tem Dragon Glass. Ou porque eles estavam minerando Dragon Glass. Aliás, a gente tá falando de duas coisas diferentes. Dragon Glass é uma coisa e Valerian Steel é outra coisa. As duas coisas destroem. E a Long Claw é de Valerian Steel? De Valerian Steel. Ah, então tá bom. Foi feita por metade da espada do Ned Stark, não foi? Não, a Long Claw não. Não. A Long Claw era da família dos Mormons. Tá. O que tem Valerian Steel é a ferroada lá, não. Como é que é o nome da alfinete? Não, esqueci o nome da espada da Arya. E a espada da Brienne. Essas são Valerian Steel. Mas essa do... A do Robb era de Valerian Steel. A do Robb. Foi a do Ned, O Ned perdeu... Perdeu um espadão que foi dividido em duas. Ficou a pro Robb e a da Arya. Certo. Então ele usa então a gente tem que assumir que... Needle, não é? É Needle, A gente tem que assumir que as armas de todo mundo ali, eles já estavam preparados com armas de Valerian Steel, de Valerian Steel não, de Dragon Glass. Sim, porque tipo, eles sabiam. Até dá pra ver eles trocando de arma algumas vezes, assim, mas eles não falam. E deviam falar. Eu acho que era uma coisa muito fácil deles falarem. Era mais fácil eles falarem isso, e ao invés de contar com a compreensão do público. Sim. Porque outras coisas que o público poderia ter compreendido e eles preferiram falar. Tipo, então, aonde não precisava falar, eles falaram, e aonde precisava falar, eles não falaram. Pois mas, alright. Pois é. Aí eles descobrem que derrubando o White Walker, todo mundo cai, menos um. Que era de outro general. Tudo bem que era de outro general, mas que coincidência, né? Por que ele tava ali, Brasil? Não podia ser, tipo, 3 que ficavam vivos, aí eles matam 2 e pegam um, sabe? Sim. Facilita a vida, né? Foi muito conveniente se ficar só um. Então, aí eles conseguem capturar esse um, milagrosamente, mas tem uma horda chegando. E aí eles ficam presos
numa ilhota ali, no lago congelado. E ficam muito tempo nessa ilhota, teoricamente, né? Enquanto Só isso, que- eles mandam o único imbecil que nunca viu neve pra voltar. E vai sem arma, porque aí você é o mais rápido. Você fica mais rápido sem o martelo. É verdade, ele fica mesmo. Mas da onde que eles tiraram que o Gendry é mais rápido? Então é porque ele é o mais magro? Ele não era magro, né? Ele emagreceu, inclusive. É. A gente sabe do Gendry. Ele remava. Não, ele era ferreiro. No mínimo ele deve ter os braços fortes. Fortes, exato. As pernas eu nunca vi ele usando, mas ele parece usar bem, afinal de contas ele corre ali a maratona. Tudo que eles andaram em um dia, ele volta na mesma pique. É legal, assim, eu não vou desconsiderar o fato de que eles mostram a luz baixando como passagem de tempo para essa corrida do Gendry. Tipo, eles mostram passagem de tempo. Mesmo assim, é um fato absurdo. Eu fiquei torcendo para eles terem deixado migalha de pão em cima da neve pro Gendry achar o caminho de volta. Mas o cara é bom. Ele consegue voltar a pé. Aí ele consegue chamar o cara do corvo e mandar o corvo. E o corvo é muito rápido. Era o melhor corvo que eles tinham. Era o corvo europeu ou o corvo africano? Levando um coco. E o corvo vai pra Dragonstone, que não é perto. Manda o recado pra Daenerys. A Daenerys monta no dragão, nos dragões, e voa pra lá de novo. Tudo isso dá a entender que foi uma noite que eles passaram. Parece que sim. Assim, a impressão que dá pela luz que eles usaram no negócio, que foi uma noite e um dia. Quando a Daenerys chega, tá fim de tarde. Também tem que considerar que imagina-se que no inverno tem menos luz, mais luz. Sim. Pode ser que no norte, nessa época, seja sol o tempo todo. Lembrando que não é Europa, é um mundo imaginário, então não adianta usar muita regra do mundo real, mas... no inverno teria menos luz, mais X. A rotação pode ser diferente, a altura do... sei lá, foda-se. Mas aí chega, a mamãe veio ajudar todo mundo, o namoradinho dela que pediu ajuda, e ela vem tocando puteiro. Oh, yes. E os dragões destroem boa parte dos caras que estavam ali atrapalhando eles. Aí um dragão estaciona pra pegar eles, o outro dragão continua derrubando os caras, mas enquanto isso ele toma um Javelin do Night King. Do Night King, que é um atleta olímpico. Eu achei ótimo isso aí, assim, essa parte do cara ser bom no Javelin não me incomoda nem um pouco. Não, pô, ele tem milênios, ele tem mais de 1000 anos de vida, não é? Ele tem por aí. Ele pode ter treinado bastante. Chance de arremessar ele deve ter tido. E Javelin mágico, de criatura mágica, acertando criatura mágica. Destrói a criatura. Dá mais dano. Beleza. A morte do dragão é legal, é bem feita. Porra, aquele dolorida. sangue jorrando com fogo, é bem legal. Aí o bicho cai no lago congelado e afunda. Oh, não. E aí, os outros 2 dragões estão lá. Vaza. Um já vaza em seguida. Porque você não vê mais ele nos céus, porque... E aparentemente o bichão não pode soltar fogo enquanto ele tá sentado, porque ele não solta fogo. Tem um monte de bicho, um monte de zumbi vindo pra cima deles. Tanto que o Jon precisa... sair matando. Precisa não, né? Mas ele sai matando. Ele sai atrás dos outros zumbis pra matar. E o dragão fica lá de boa, só esperando a galera subir. E como ele sai ao mesmo tempo, ele percebe que tem uma chance dele matar o Night King também. Do mesmo jeito... O Jon. O Jon vê o Night King na frente dele, depois ele arremessar o Javelin lá, do mesmo jeito que o Jaime viu a chance pra matar a Daenerys e quando ela tava tentando tirar a lança do... Mas é uma baforada, só uma, dali onde ele tá, sentado, o dragão solta um foguinho ali e pronto. Então, ia acontecer uma coisa interessante, eu acho. Quando o Rei da Noite tá vindo, andando com o Javelin na mão, tem um pedaço que tá pegando fogo no chão. No que ele vai passar, o fogo baixa. E eu acho que ia ser animal, porque eles podiam ter feito isso. O dragão vaporar ali o fogo dele em cima do Night King. E o Night King, só andar na direção do fogo e o fogo ia abrindo, assim. Mas aí você tá achando que tá rolando esse... Você tá fazendo uma fanfic, mas digo... Total.
Não, mas isso aconteceu mesmo. Se você rever a cena, ele vai andando, o fogo tá alto, porque ele vai passar no fogo, o fogo baixo e fica, tipo, na altura do pé. E aí isso quer dizer que ele é imune ao fogo de dragão? Eu não sei, eu acho que ele é tão gelado que ele gela em volta também. Não sei se ele é imune, mas pode ser que ele tenha uma resistência maior do que o resto. Tá. Mesmo assim, nem tentaram. Não tentaram. O dragão ficou lá de boa e o Jon correu que nem um imbecil. E eles foram embora e largaram o cara mais importante do norte ali. O cara que tava fazendo aliança, o rei no norte, tava segurando a aliança dos territórios do norte com ela, que era quem ia efetivamente defender dessa horda mais pra frente. Não faz o menor sentido. O Jon é estúpido. Tudo bem que ele sempre foi estúpido. Sim, não que teve quebra de personagem nesse ponto. Ele é consistentemente estúpido, mas acho que ele foi um pouco demais. E assim, ele percebe que tem chance de perder o Drogon também, né, o outro dragão. E aí ele sai correndo, gritando pra eles partirem, achando que talvez ele consiga chegar a tempo pra subir no dragão. Ele é pego por 2 zumbis, cai na água com armadura e peles. Armadura e peles num lago congelado. Assim... Zero chance de alguém... Já morri por menos. E a Daenerys vai embora de boa. Então ela vai sem um dragão. Tudo bem que ela tava em choque. Eu achei a reação dela ok. Sim. Ela tava em choque. Você vê todo mundo em volta dela... berrando e agindo, e ela com a cara plácida ali, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. E aí eles vão embora e largam o Jon ali antes dele cair na água. Se não me engano. Ele começa a correr, ela acha que vai dar, mas ela só levanta voo mesmo quando o Jon cai. Tá. Aí ela ficou olhando, ela disse, vamos. Aí o dragão dá umas pisadas. O dragão levantando voo, meu amigo, foi muito bem feito. Sim. Porque ele pisa fora da ilha, e a ilha não aguenta o peso, aí ele já vai catando cavaco ali e sai voando. É bem bom. Aí eles fazem um pit stop na muralha, e a Dany fica olhando pro horizonte, longing pro horizonte, ali chorando a perda do filho e do futuro namorado. E aí o que acontece que o Jon consegue voltar à vida? Qual que é a grande coisa que possibilita ele sair daquela água? Eu não sei. Nada. Não acontece nada. A mãe dele chama ele. Ele levanta. Jon, volta pra casa, meu filho, tá na hora da janta. Ele consegue levantar não só sem motivo nenhum, mas com a armadura inteira e com a pele inteira. Sim. Ele sai sozinho, de boa. A cena depois que ele sai é muito boa. Que ele pega a espada. Não, ele sai se arrastando ali e os mortos-vivos tá tudo indo embora. Aí você tem meio que um POV de um morto-vivo que olha pra trás. E aí todos vão abrindo, olhando pra trás, e vê o cara, arrastando pelo chão a espada, assim, sem conseguir... Essa é uma cena engraçada de montagem, assim, sim. Mas é que já tava tudo cagado, então a cena é legal, mas, E aí você fala, ok, o Jon morreu, porque ele sai da água... Zumbizão. Ele saiu da água e todo mundo viu ele saindo, ele não deu a sorte do Jaime, de, sair do outro lado do rio na Casa do Chapéu. Ele saiu no mesmo ponto, tanto que ele pegou a espada assim que ele saiu. E aí acontece também um grande desenvolvimento na série, que já vem sido plantado há muito tempo, que é o maior deus ex machina que essa série já viu. Que é trazer o Uncle Ben do nada, de lugar nenhum, com um cavalo... pra resgatar o cidadão ali. Essa foi a coisa que mais me deixou puto nesse episódio inteiro. A ideia é idiota, o plano todo é idiota, mas jogar o Uncle Ben assim do nada foi pior que isso pra mim. O Uncle Ben deu um negocinho pro Jon apertar quando ele estivesse em perigo, ele aparecia. Só eles se encontraram no outro negócio. Sei lá, espada justiceira. Ele ia dar um apito pro Jon sair apitando, mas... E pior, não só ele aparece, como ele... Põe o Jon no cavalo. E fica lá pra morrer. E fala, não dá tempo. Sem motivo nenhum. Cara, o cavalo cabe 2. O cavalo aguenta. É a Rose e o Jack all over again. Nossa senhora. A Rose Jack ainda pode falar que tudo bem que a área da porta que tá flutuando é maior pros dois, mas o peso dos dois pode derrubar a porta. O cavalo aguenta 2 pessoas. Não, é que o Jon tava muito pesado porque ele tava molhado. Armadura e pele, de novo. E o cara fica lá pra morrer. Gente do céu, isso não faz sentido. Vamos cagar no pau, vamos. Nossa senhora. E aí ele ainda consegue voltar a tempo
da Daenerys ver ele voltando. Opa! Quanto tempo que ela ficou lá olhando pro horizonte? É tudo no mesmo dia. Pois é, mas ela ficou metade do dia, pelo menos, que metade do dia mínimo pro cavalo voltar. Sim. Com o carro. Não, ele é mais rápido que o Gendry correndo, mas vê lá, né? Não muito. Aí ele volta. Eles vão pro barco e rola um namorinho. Rola aquele momento, mão na mão, olho no olho. E se eu te chamar de minha rainha, em vez de Dany? Ele tira do chapéu também o apelido Dany, né? Eu pressenti que você... E ela também, ela já não gostou, então ele tirou do chapéu e foi uma jogada ruim. Deu ruim, mas mesmo assim, no final... Falou, e se eu te chamar de minha rainha? Ela, na cama? Não, em todo lugar, na cama também. Aí, beleza, acaba o episódio por aí, né? Temos alguma... a gente vai falar da história da Arya e da Sansa daqui a pouco, mas vamos fechar esse plot principal. Esse plot... Assim, durante todo o episódio 6 dessa temporada, tocou no fundo pra mim a música dos Trapalhões. Foi Benny Hill, né? A Benny Hill, melhor ainda. Então, aliás, tudo isso que aconteceu foi culpa do Jon. Então, essa merda toda, inclusive o que vai acontecer na próxima temporada, é tudo culpa do Jon. Se não tivesse tido essa ideia de Jericho, ele e o Tyrion, né? Tudo por culpa do professor linguista. Eles não tinham dado um dragão de graça pros caras. Sim. Que ali produziram correntes, mas eu acho assim... O que eu pensei? Ele tá no norte faz uma caralhada de tempo. Deve ter vários outposts dos mortos-vivos por aí. Quando o dragão cai no lago, ele não vai direto tirar o dragão. Eles estão vazando quando o Jon chega. Que seja, você tem 12 horas pra tirar o dragão. Vai. Você só tem zumbis. E beleza, você achou umas correntes. Então aí você manda os zumbis pularem no lago, prender as correntes. Mas você já viu que os zumbis caem na água e ficam. Fica, sim. O melhor meme que eu vi é o Night King vestido de mergulhador com a corrente chegando no dragão. Então, se tivesse mais coisas mágicas no Night King, era mais fácil explicar. Sim. Se ele fizesse um movimento da mãe e o dragão saísse, sabe? Senhora do Lago, sei lá, alguma merda assim. Ou faz as correntes mágicas. Ou faz a corrente mágica, ou ele, faz um movimento e o dragão volta à vida na água e sai. O próprio dragão já. Pô, aí... É que aí, bom... Por que ele precisa pôr a mão no focinho, brother? Mas é que a gente já viu que ele precisa tocar pra fazer. Sabe por quê? Tem um episódio que caga isso. Você lembra quando eles levam 2 mortos pra dentro do Castle Black, lá perto da muralha? E são os 2 mortos que voltam à vida, atacam o Jon Snow. O Jon Snow é salvo pelo Ghost e acorda no dia seguinte na cama. Nossa, não lembro disso, mas tudo bem. Tem um episódio que acontece isso. É a primeira vez que o Jon vê os mortos-vivos de verdade. E os 2 estão mortos quando chegam em Castle Black e eles voltam à vida. Mas aí você tá falando de zumbi e não de White Walker. O dragão tem olhinho azul. Ele é um White Walker. Então ele é um White Walker. É que nem o bebê. O bebê foi tocado. É verdade, got it. Então no fundo, o dragão, então, ele é mais player. fodão. Ele é player, né? Ele é player, não é NPC. O que é interessante. Eu acho que claro. É o único jeito de balancear a batalha na 7ª temporada, na 8ª temporada. Sim. Gelares. Picolares. Beleza. Aí a gente vai para desenvolvimento aí no último episódio, que é a reunião com a Cersei, em que ela abre o jogo ali e fala, beleza... É nóis, vamos só... Mas assim, eu gosto da atriz. Meu problema com a Cersei é que eu sempre achei ela uma vilã de novela da Globo. Um pouco, entendo onde. Então... Mas eu adorava o Death Reutemann, então... Então, pra mim ela tava sempre meio deslocada na série toda. Ela faz umas caras de malvada, novela mexicana mesmo, tipo de eu sou má mesmo. Ela tem os olhinhos, ela é quase chinesa, ela tá sempre com o olhinho semicerrado, assim. E a atriz é boa, porque eu já vi ela em outros lugares, ela é boa. A Sarah Connor na série.
Ela faz no 300 também. Então o problema não é a atriz, eu acho que o problema é o jeito que o personagem existe na série. Parece que no livro ela é um pouco diferente, né? Não sei. Então pra mim a Cersei, eu sempre tive um pouco desse problema de achar ela malvada por ser malvada, sabe? Mas beleza, eles fazem reunião, a Cersei pede a neutralidade do Jon e o Jon não consegue, ele dá com a língua nos dentes e fala: não, eu acabei de falar pra outra aqui que eu gosto dela. E aí a Cersei vira as costas e fala: então foda-se tudo. E joga o tabuleiro pra cima e vai pra casa. E todo mundo fica olhando um pra cara do outro. E agora? Fudeu. A frase do Tyrion é bastante importante. I'm pleased you bent the knee to our queen. I would have advised it, had you asked. But have you ever considered learning how to lie every now and then? Just a bit. Aí o Kit Harington lá, o Jon Snow fala: eu sei que eu fiz o que fez meu pai morrer, mas... Então. Não aprendi nada com a história. Aí o Tyrion resolve: beleza, eu vou tentar mais uma vez, vou lá falar com ela. Ele vai falar com ela. E aí rola um grande desenvolvimento, porque a gente saca que a gente não saca no começo, mas tipo, a Cersei meio que dá uma deixa ali que ela tá grávida. Passa a mãozinha na barriga. E o Tyrion pega e fala: então você tá grávida. Então você tá grávida ou tá com fome? Tudo mudou. E aí a cena corta. E a gente não vê a parte mais interessante desse episódio, que deveria ser a diferença de jogo da mão dos dois ali. Sim. Que leva a Cersei a aceitar, mesmo que falsamente, não só uma trégua, mas dizer que vai ajudar. Dizer que vai ajudar. Vou ajudar a causa. E a frase que ela fala seria uma frase possível. Se ela fosse ajudar mesmo. Ela fala: imagina que você é o lado perdedor. Você sabe que você vai perder. Você já viu a quantidade de tropas que a pessoa tem, já viu os dragões, falou: fudeu, sentei no quiabo. Não tenho como taticamente reverter essa porra. Mesmo que a gente lute muito, muito bem, tipo, um exemplo prático, 300. 300 eram, sei lá, era mais de 300 na história, sei lá eu, mas na história que ficou conhecida eram 300 caras segurando o exército inteiro. Eles eram muito melhores guerreiros? Muito melhores. Eles eram muito mais táticos e preparados que o resto? Muito mais táticos e preparados que o resto. Eles não aguentaram. Eles morreram todos. Sim. Então, assim, mesmo se os Lannisters fossem muito melhores guerreiros, fossem muito mais táticos, o morrer tá ali, assim. Tá no contrato. Tá no contrato. Então, imagina, você falou: beleza, perdi, vou ajudar então esses caras, porque desse jeito, de repente eles falam: beleza, como você ajudou, a gente não mata você. Sim. Te exilia. Manda você pra Essos, sei lá. Mas não. Não era isso, tinha uma jogadinha. Ela quer, na verdade, quando o Jaime tá saindo pronto pra ajudar a galera, fala: não, peraí, mentira. Tudo isso aí eu tô jogando com todo mundo. É uma coisa que ela tirou da bunda, Batman. Então. Mas, ao mesmo tempo, faz sentido com a personagem. Faz. O problema é o timing, eu acho. Por que já de saída ela já vai mostrar? Porque, tipo, mesmo que o Jaime não tivesse ido contra ela e ido mesmo assim, eles iam notar que não tem o Lannister do lado deles. E eu falar: peraí, o que tá acontecendo? Não deu tempo, desculpa, eu atrasei. Tipo, não é uma... se ela quer fazer uma surpresa, ela que faça uma surpresa. Leva todo mundo pra lá e na hora da batalha faz... Ataca pelas costas. Ataca pelas costas, vixe. Enfim. Ou então, enquanto eles estão batalhando lá, a Golden Company lá, o pessoal que ela contratou de Essos, tá invadindo o resto dos lugares. Sim. Do jeito que tá, todo mundo vai sacar que foi traído amanhã. Sim, mas aí o que vai acontecer provavelmente eles vão saber que eles foram traídos, mas eles vão estar com uma guerra mais premente na mão, assim. Eles vão ter de tretar primeiro com o Night King. Não tem como eles falarem: não, a gente foi traído, deixa o Night King entrando aí, vamos pegar essa Cersei de porrada. Não tem como. Então essa é a jogada da Cersei. Vamos pensar aí, vamos fazer uma fanficzinha pra ver o que podia ter acontecido pra a gente chegar no mesmo lugar? Sim. Tipo, eu nunca gosto de fazer isso. Eu não gosto nem de tentar imaginar o que vai acontecer no próximo episódio. Em nada. Eu não gosto de dar um passo à frente, porque
Se você acerta, você acha que o criador é pior do que você. E se você erra, você fica puto porque você errou. Sim, mas eu vou ser sincero com você. E aí, sendo sincero, uma coisa que eu gosto de trabalhar muito é pegar roteiro já feito e achar onde tá cagado e tentar melhorar. Sim, mas enquanto a coisa tá acontecendo, eu tô vendo um filme de mistério, eu não fico tentando adivinhar quem é quem. Não, lógico. Às vezes eu tento, porque sem querer. Sem querer. Você começa a formar a teoria na cabeça. Sim. Então. Porque isso acontece muito em série. Você fica tentando teorizar e acaba... Ou você se decepciona... Em série e em filmes do Shyamalan. Pois é. Mas nesse caso eu acho que dava pra melhorar, dava pra chegar no mesmo ponto com a Cersei fingindo que vai apoiar as peças do jeito que tá, sem as grandes cagadas que eles fizeram. Uma saída legal que eu acho que poderia ser. E aí volta lá daquela cena onde o Jaime foi atacar o dragão e foi jogado pelo Bronn no rio. Não faz aquela cena, ou faz alguma cena parecida em que o dragão pega o Jaime. Não mata, pega, captura. Eles capturam o Jaime do mesmo jeito que eles capturaram os Tarly, que são os pais do Sam. O pai e irmão do Sam, que foi, enfim. O Jaime é capturado ali naquele momento, e aí o Tyrion tem a ideia, pode ser um pouco depois, eles podem levar o Jaime lá pra Dragonstone como prisioneiro, porque ele é uma peça muito importante que ele não pode ser morto ali. Não precisa fazer aquela história toda de que a Dany mata quem ela quiser, sei lá. Agora não precisa, deixa pra depois. Leva o Jaime pra Dragonstone, e aí eles têm aquela reunião e falam, a gente precisa fazer alguma coisa séria. E aí o Tyrion tem a ideia. A minha irmã precisa acreditar que existe morto-vivo e que essa coisa é séria. Como que a gente vai convencer minha irmã? Ao invés de trazer o morto-vivo pra ela... Vamos levar ela até o morto-vivo? Vamos levar, não ela, mas alguém que ela confia pra ver os exércitos. Leva o Jaime. Captura o Jaime. Já bota o Jaime no dragão com a Daenerys, porque a Daenerys é motorista. Pilota. Sim, sei lá, eu não iria. E leva mais um dragão, vai, sei lá, tanto faz, 1 ou 2 dragões, e vai com o Jon também, porque o Jon sabe onde eles estão. Só os 3. Tá ótimo. Faz um flyby. Faz um flyby ali com 2 dragões. Não precisa nem atacar. Não precisa atacar. Vê aquele exército ali e fala, olha, aquele ali é o rei, aquele ali é o zumbi, não sei o quê. Nessa, o Night King puxa o Javelin, que ninguém tinha visto ainda, e atira num dos dragões. E o dragão cai. Pode ser com o Jon, sei lá. Aí o Jon cai. E fica só a Daenerys e o Jaime no outro dragão. E eles falam, pô, perdi o dragão e o Jon ao mesmo tempo. Mesma coisa que aconteceu. Aí você pode até botar o Cold Hands ali de uma maneira um pouco mais orgânica. Ele volta junto, ele não precisa se matar. Por que ele precisa se matar? Você não precisa nunca mais ver o Benjen. Tudo bem. Tudo bem. Só não precisa se matar. Então, que tenha a Deus Ex Machina do Benjen ali e coloca eles no cavalo. Outra ideia, vai com um dragão só, ao invés de 2 dragões, e o dragão é morto com todo mundo em cima, cai, aí eles ficam os 3 ali para ser atacados pela galera. Libertam o Jaime pro Jaime ajudar a briga. Sim, aí eles matam alguns, descobrem o que eles não sabiam ainda, que matando um cai um monte, sabe? Faz tudo o que precisa fazer. Aí chega o Cold Hands ali, o Benjen, e aí dá o cavalo pros 3. E ele fica bem. E ele se sacrifica. Aí vale a pena o sacrifício, porque afinal 3, né, no cavalo. O quarto fica difícil. E aí, beleza, volta todo mundo, o Jaime, eles perdem o dragão vira morto-vivo, o Jaime volta de boa fé pra, tipo, como um sinal de boa fé da Daenerys, porque tá liberando o Jaime. Até um dos que ele matou, que se eles fizessem do mesmo jeito que do general lá, que se mata o general, morre todos os outros, mas sobra um lá que não foi, sobe mais... Você viu que eles cortaram o bicho no meio, o bicho continua se mexendo. Eles podem cortar o bicho no meio e levar um pedaço se mexendo. Aí eu acho que tem um precedente no livro, que parece que eles quiseram fazer isso com uma mão de um bicho desse. E a mão estava se mexendo. Mas aí quando chegou em King's Landing, a mão não aguentou o calor e morreu sozinha. Tá. Então é como se o fogo tivesse matado. Se colocar ele no isopor com gelo. Pois é, pode ser. Mas enfim, podia ser também, né? Mas eu acho que não precisava levar o bichão pra lá. Só leva o Jaime viu. Aí o Jaime convence a Cersei a pelo menos fingir que vai ajudar. E aí as coisas continuam do jeito que elas estão. Eu acho que é uma fanficzinha assim, mas que resolve todas as grandes cagadas, tira algumas cenas do grupo de guerreiros ali se juntando, tira. Mas junta de outro jeito. Bota depois, sei lá, bota antes. Dá um pouco mais de motivação pra eles, né, também.
Sim, faz sentido. Não é, assim, não é por cagada de ninguém que as coisas estão do jeito que estão. Não perdeu o dragão por cagada. Sim. Não quase morreu de novo por cagada. E não precisa do Deus Ex Machina tão grande quanto foi nisso aí. E o Benjen sempre vai poder dizer que ele viu o dragão sobrevoando. Sim, ele viu o dragão, ele viu o poder do dragão e ele viu o poder dos bichos também. Aí ele ainda pode falar pra Cersei... Não, Benjen. Ele viu o dragão desculpa. passando e aí ele vai atrás. E Pois por isso que ele aparece. Exatamente. Você mostra, de repente, um frame do Benjen olhando assim pra cima e vendo o dragão passar. Exatamente. Todo mundo sabe que ele vai estar, que ele vai aparecer, mas pelo menos não fica, tipo, tão ex-máquina assim, sabe? Sim, concordo. E aí, o Jaime, além de... Tudo bem que ele já tinha visto o dragão atacar as tropas dele lá, mas agora ele tá vendo o dragão atacando os mortos-vivos. Ele tá vendo o quão poderosos os dragões são ali, né, na batalha com o Night King. Onde importa, né? Onde importa. E também onde ele tem ponto fraco. Então ele pode usar isso depois com a Cersei pra lutar contra a Daenerys, sei lá. Enfim, eu acho que foi cagado mesmo. Foi o episódio que eu acabei de assistir com raiva, o penúltimo episódio. Sim. Não, e ainda assim ele não deixa de ser um episódio triste no final, né? Porque a gente acompanhou essa porra desses 3 dragão desde a primeira temporada. Sim. E aí, tipo, ela perde um do jeito mais imbecil. E não só perde, como dá pro inimigo. Sim, e ele tipo, vira casaca. Sei lá, quando você come na dama e chega na última casa e dobra o tamanho da... Bom, é isso. Acho que desse plot principal aí, nossa reclamação é isso. Você tem mais alguma? Não, do principal é só assim, é isso. Dava pra fazer melhor. Todos os encontros davam pra ser melhorados, na verdade. Não tem um encontro que você fala, tá, isso saiu do jeito que... Ainda assim, você tem 2 coisas que eles deixaram mais ou menos preparadas nesse plot principal. Não é spoiler porque já tá sendo debatido faz tempo. As 2 coisas, a primeira é a profecia da Cersei, de que ela vai ser morta pelas mãos de um little brother dela, que a bruxa faz. Sim. E já que ela é mais velha, o little brother pode ser qualquer um dos 2. Tá todo mundo esperando que seja o óbvio era o Tyrion, então tá todo mundo esperando que seja o Jaime. Sim. E a segunda profecia que eles aproveitaram para fazer é a da Dany, que só aparece nos livros e não apareceu na série, eu acho. Do príncipe... Não, que ela vai ser traída 3 vezes. Ah, tá. Uma por amor, uma por dinheiro e uma por família. Eu acho que o por amor pode ser o Tyrion. Eu acho que a família pode ser o Tyrion. Se o Tyrion for um Targaryen. Porque o Jon é Targaryen, mas sim, o Tyrion... Não, a minha ideia era assim, o Tyrion trair ela pela família. A família dele. Ah, entendi. Ele vai trair ela porque a Cersei tá grávida. Acho que depois dessa traição da Cersei, eu não sei não. Porque pode ter sido ele que armou essa traição da Cersei. Finge, porque ele acabou de falar pro Jon da benesse de mentir de vez em quando. Aí ele vai e conversa com a irmã. É que eu acho que o Tyrion... Assim, pode ser o grande plot da série inteira, transformar o Tyrion num vilão. Porque desde o começo ele não é vilão. Não, e não sei se é o plot. Na cena final, quando ele vê os 2 fazendo sexo. Ele tá looming ali. Ele tá tipo... É looming mesmo. Ele tá tipo com um ar meio... E aí eu falei... Inicialmente, a primeira ideia que vai passar na cabeça de todo mundo é que tá rolando ali um ciúminho. É o que parece. Mas pode ser um pesar do que ele acabou de fazer. Ele tá falando, puta que eu pariu, eu pus no cu desses 2. Aliás, em qualquer série com mínimo de interesse por subtexto, a gente ia ver essa cena do Tyrion olhando, eles fechando a porta, e você sabe exatamente o que vai acontecer, acabou. Só, GG, ali. Acabou. Assim. Mas não, é Game of Thrones. Mostra a bunda do Kit Harington lá, Brasil! Aliás, uma bunda lisinha. Ele deve ter... todo mundo tudo sujo, encardido. Desculpa, no norte, as pessoas tendem a nascer com mais pelo, caralho. Porque é por causa do frio. Quase lamarquismo nesse ponto. Mas Game of Thrones tem que mostrar a bunda. Beleza. Não, eu tava assistindo, sei lá, com 12 pessoas em casa. O comentário final das meninas todas foi, pelo menos teve a bunda do Kit Harington. Então, assim,
Foi um fanservice também, mas... Total, no sentido mais comum da palavra. Sim, sim. E aí, pra mim pode ser a traição por família nesse caso, porque eu fiquei o tempo todo imaginando que a traição de família que ela tinha sofrido era o Viserys. Mas Sim. o Viserys nunca traiu ela, ele sempre foi cuzão desde o começo, sempre foi descarado. Assim, tipo, eu vou te trocar por um exército e foda-se Mas você. a traição de família pode ser do Jon Snow. Pode. Também pode trair por amor. Ou seja, uma traição, 2 por 1. 2 por 1. Mas eu acho que, na verdade, a traição por amor, você sabe que teoricamente, eles têm um mole, né? Um infiltrado. Porque o ataque que eles fazem em Castle Rock, terem deixado só as tropas lá, não sei o que lá, tudo bem. O Jaime podia ter previsto, né? Ele fala, a Cersei podia ter mais, porque a Cersei fala que ela sempre soube que o irmão dela queria destruir as famílias. Tinha como eles preverem, mas ao mesmo tempo eles chutam que alguém traiu de dentro e mandou essa informação. E aí o chute que estão dando é que foi a Missandei. É possível. Porque ela ninguém. Mas ninguém eu não tinha associado isso como um infiltrado. É? Posso estar totalmente enganado, mas pra mim eu tinha achado que foi um erro de estratégia. Tipo, os Lannisters não estavam esperando que eles fossem atacar a Castle Rock, porque a Castle Rock não vale nada pra eles. Então eles estavam concentrando força em Highgarden, e eles estavam esperando que a Daenerys não fosse atacar a Highgarden. Isso eu acho que sim. Ah, não, lógico. Mas ela jamais iria atacar a Highgarden. Ou proteger, enfim. Proteger ela, seria. Eu não tinha visto como, vazou a informação que vão atacar a Castle Rock, então vamos dar de bandeja pra ele. Pode ser que seja, mas pra mim foi só um erro estratégico mesmo. Entendi. Bom, vamos ver. Eu não lembro se na série eles colocaram essas 3 traições pra Dany. Então pode ser que eles simplesmente não comentem. Né? Pode ser algo que, tipo, passe. Tá, vamos falar. Tem só 2 coisinhas mais, 2 plotlines aí que a gente não falou, que todos são no norte ali, que é a história do Littlefinger com a Sansa e a Arya, que foram manipuladas muito pelo Littlefinger, o que, beleza, o Littlefinger faz isso, ele é bom nisso. E é um bom personagem, cara. É um bom player. Mas foi demais, né? Esse plot aí tava muito na cara que ele tava querendo colocar as duas. Foi forçado demais. Mas tem um extra, né? No livro, a Arya e a Sansa não se dão bem. Mas nem na série. Sim. Na primeira temporada elas só brigaram. Esse não é o problema. Uma é um bichinho do mato, a outra é princesinha. Sim. Minha questão ali é o jeito como tava muito na cara, principalmente pra Sansa, que já tá manjada desses esquemas palacianos aí, como ela tava sendo manipulada. E aí as pessoas vão falar, não, mas ela já tava sabendo, tava sacando o que ia acontecer. Não tava. Não, as 2 cenas das duas se enfrentando foram muito descaradamente é um teatro pra ninguém. É um teatro pra ninguém ali. Tipo, se elas estavam fingindo que estavam inimigas só pra pegar o Littlefinger depois, não faz sentido. Não, foi treta. Tinha aquele momento da Arya andando com a faca em direção à Sansa, ela não tava deixando a Sansa confortável e feliz. A Sansa tava tensa. Sim, sim. Aí perdi minha cara. E aí, tudo isso foi feito só pra ter a grande virada de cena ali, de eles encenarem o julgamento e ser o Littlefinger, e ter uma reação legal do Littlefinger. Achei o ator mandou bem. Não, ainda é um puta bom ator. Desde o começo você sabe que ele tá, tipo... O ator é tão bom que ele faz você sentir que o personagem tá sempre um passo à frente de todo mundo. Desde o The Wire, o cara é interessante. You stand accused of murder. You stand accused of treason. How do you answer these charges? Lord Baelish. Lady Sansa, forgive me. I'm a bit confused. Então aquilo ali foi pra gente, não foi pro Littlefinger, não foi pra série, foi pra gente. Outra dessas. Outro fanservice. E também outra coisa que acontece nos bastidores e a gente não vê. Exatamente. A virada delas acontece totalmente off-camera. E pior, o recurso que elas usam pra descobrir é o puta de um plot device mais cagado que tem, que é um clarividente. Um clarividente inútil, que ele... Eu lembro de ter visto um meme do Bran falando,
Tipo, informações que ele tem que passar para as pessoas ali. Que o Jon Snow é um Targaryen. Tinha mais alguma informação importante? Ou lembrar a Sansa do pior dia da vida dela quando ela foi estuprada várias vezes. Sim, yeah. E é isso que ele fala pra Sansa quando vive. Eu vejo tudo. Eu vi o seu dia. Vai, cara. Tudo bem que ele é um cara sem noção, ele é uma criança sem noção desde sempre. E por ter virado Three-Eyed Raven, ele é mais sem noção ainda socialmente. Mas ele é inútil. Ele só falou uma coisa útil off-camera. A gente não viu ele falando pra elas que o Littlefinger fez tudo aquilo. Então, na verdade, isso é uma cagada que seria facilmente resolvível. Imagina que o Bran, tipo, as duas estão tretando e o Bran aparece e fala, eu preciso conversar com vocês. Não precisava mostrar mais nada. Pode rolar off-camera o resto, mas você vê aonde foi que aconteceu o negócio. Sim, não é do nada do jeito que tá, não é gratuito do jeito que tá. A mesma coisa, tipo, não mostrou os Lannister se preparando pra tomar Highgarden. Mas a Cersei falou, eu vou conseguir o dinheiro pra pagar vocês. Sim. E aí a hora que eles tomam Highgarden, você fala, que gênia. Mas, tipo, ela deu 7 pra o que aconteceu. É só isso. Não alopra a gente fazendo tudo na coxia. Sim. Põe alguma coisa na frente do palco. Foi barato, foi coisa que a série não fazia antes, assim. E não tô nem falando que é culpa de não ser mais dos livros. Eu acho que os produtores, não sei se largaram mão, não sei. Eu acho que eu não entendi ainda essa divisão em 7 e 6. E por que você vai fazer 7 e 6 com mais tempo? Ao invés de fazer mais episódios. episódio, cara. Ai. Tipo, estão dizendo que a sexta temporada vai ter episódio com 2 horas. Não sei se todos, mas alguns. Faz outro episódio, então. Não é a mesma storyline, né? Você vai falar de várias pessoas, então não dá nem pra dizer que é questão de pacing, nada, Sim. de ritmo. Se divide aí. Então, a história do Littlefinger, apesar de ter uma cena interessante aí dele quase admitindo culpa, meio admitindo, não valeu pra mim. Eu acho que foi muito mal conduzido todo esse pedaço aí. Ainda assim teve uma cena bonitinha pra mim. Eu gostei da última cena das duas em cima do muro. Quando elas estavam... Elas se elogiam, né? Sim, e citam o pai, né? O pai tem uma presença constante nessa temporada. Tudo que acontece em Winterfell, o Ned tem uma sombra do Ned em cima. E eu acho interessante quando você tem essa... Callback, né? Esse nod, né? Pro passado, assim, assim, tipo, olha, não esquecemos do que aconteceu, sabe? A frase que elas falam lá quando o vento venteia e a neve cai, o lobo solitário morre, mas a alcateia sobrevive. In winter we must protect ourselves, look after one another. Father, when the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies, but the pack survives. Sim. E é legal, tipo, é uma coisa importante pros Stark, assim, sabe? Tipo, é uma parte da criação. Então eu achei essa cena bonitinha, apesar de todo o resto também estar de acordo que não foi do melhor jeito que podia ter sido feito. Pois é. Essa temporada, acho que a gente pode usar essa frase. Sim, sim. Só um último detalhezinho aí, falando em plot devices aí, a história do Bran é ridícula e a resolução do Bran agora, com o Sam chegando, também não faz muito sentido. What happened to you beyond the wall? I became the Three-Eyed Raven. Oh. I don't know what that means. Porque a gente tem o clarividente que sabe tudo, vê tudo, e aí chega um cara, o Sam, com uma informação que o cara não tinha. Então o Jon não é Snow, ele é Sandy. Não. Ele é Targaryen. Pera, não, você tá louco. Deixa eu voltar no tempo aqui. E aí eu até entendo, é assim, não é que ele vê tudo o tempo todo, ele tem acesso a tudo. O que ele quiser ver, ele vê. É tipo uma biblioteca, ele só tinha de puxar o livro certo. Ele é o Google. É o Google. O Sam é o cara que digita no Google, e ele é o Google. Mas parece que juntar esses dois personagens nesse ponto, pra mim, e eu tô fazendo uma especulação totalmente sem base em nada, o que eles estão planejando é tirar o Bran da jogada. Eu acho que o Bran morre, ou o Bran, sei lá, sublima, porque ele, sabendo tudo o tempo todo, no mínimo ele vai avisar da traição da Cersei
No mínimo ele vai avisar do Night King, onde ele tá, enfim. Ele deveria estar sendo usado assim faz tempo e não tá. Sem motivo. Porque senão estraga, senão quebra o negócio. E a teoria? Não vamos falar, nem vamos falar dessa teoria. Não? Não. Você discorda? Não que eu discordo, é que é ridícula. É a mesma teoria de que a Sansa estava grávida. Do Ramsay. Do Ramsay. Não é uma teoria, é uma ideia de jirico que não. É pior do que a ideia do Jon ir lá catar um morto-vivo. Né? Não, pra mim o negócio todo é esse. Se essa teoria for a verdade, porque... Qual teoria? Tá, fala. Qual teoria? A teoria de que o Bran é o Night King. Ave Maria. A teoria... Como é que o Raven, que o Bran tava warging, tava... como é que fala? Incorporado. Tá voando nos exércitos do Night King e olha o Night King e tem um sustão. E desmantela toda a formação do Raven. Como é que funciona com o Bran sendo o Night King? Não funciona, não existe. É que eu posso tentar criar alguma opção. Posso pensar sobre isso. Mas basicamente a teoria diz o seguinte. O Bran fica noiado depois que ele vê o Night King. E ele quer... E é tocado pelo Night King. E ele quer terminar com isso. Ele quer vencer essa guerra. Então ele volta no tempo e entra... Ele volta a primeira vez e tenta fazer o Rei Louco tomar uma atitude contra o Night King enquanto ainda é cedo. E aí dizem que o Bran acaba enlouquecendo o próprio Rei Louco. Então ele fica com queime todos eles e o Rei Louco queima a cidade. Aí não deu errado, ele fala, puta que pariu, caguei, vamos voltar mais um pouco. Aí ele quer voltar pro final da guerra, pra ver como é que os humanos tinham conseguido ganhar do Night King. Aí ele volta e acaba entrando no Bran the Builder. Ele, na verdade, vê como eles criaram a muralha. Isso tem uma base teórica para sustentar, que lembra a velhinha que ficava contando histórias pro Bran na primeira temporada, quando ele tava em coma? Essa velhinha dizia diziam que essa velhinha misturava todos os Brandon Stark que tiveram na história, e tiveram vários. E a ideia é que misturava e contava sempre a história como se fosse o mesmo. Porque tinha o nome dele. E aí, a gente pensa que era por causa disso. Mas e se o Bran voltou para todos os Bran? E é realmente a mesma pessoa? Não sei. X. Meio que é uma tentativa de corroborar essa teoria. Não, mas eu tenho uma prova. Porque a formação dos zumbis atravessando a muralha... Pelo amor de Deus. É o símbolo dos Stark. Então os zumbis são Stark e o Bran e o Night King. Meu Deus. É esse nível que eu tô falando. Não, quem viu isso tava bem louco de ácido. Depois eles fizeram o desenho, meu, se fosse pra ser, fazia direito a formação então, né? Sim. Agora e aí a última coisa, ele fala, então eu vou voltar e vou ver quando as crianças da floresta criaram os White Walkers pra enfrentar os humanos na guerra entre as crianças da floresta e os humanos. E aí ele volta e entra na cabeça do Night King, que acabou de ser criado. E aí tanto o Jojen quanto o Three-Eyed Raven fala que se você voltar pro passado é que nem mergulhar. Pode ser muito legal e tudo mais, mas se você for muito fundo, você pode morrer afogado. E aí ele vai muito fundo, né? Porque ele volta lá pro começo dos tempos e fica preso no Night King. Essa é a teoria. Mas pensando aqui com os meus botões. E aí o que tentam usar para corroborar essa teoria? O George R. R. Martin falou que vai ser um final agridoce. E o que seria mais agridoce do que o Jon matar o Bran? Eles dois que sempre se gostaram. Eu acho que seria um confronto do Tyrion com o Jaime. Sei lá. Não, tem um monte de ideia. Na verdade, assim, tem a possibilidade da Dany morrer e deixar o trono pro Jon. Tem um monte de picuinha aí. Tá, a gente não precisa falar do... Mas então, meu ponto é, são 6 episódios que faltam. Se for ter essa história do Bran, um episódio de 2 horas é dele. Só dele. É só ele voltando pra cada um desses negócios. Eu acho que não vai rolar, não. Eu acho que... Não, seria uma coisa que ele já teria de ter começado a fazer nessa temporada, se fosse isso. Por outro lado, Lost fez uma subplot inteira na última temporada. Mas quantos episódios tinha a última temporada? 16. 16.
Não 6 episódios. Bom, tá animado pra próxima? Tô. Você acha que vai estar vivo na próxima? Quando sair? É. Eu espero que sim. Eu tô me cuidando, tô correndo, tô tentando me alimentar bem. Tô sendo pistache agora, eu acho que espero estar vivo. Porque tem o fato da gente estar bem de saúde, mas também pode ser hecatombe nuclear, porque vai demorar. Vai demorar pelo menos 2 anos. O único problema do hecatombe nuclear, que é uma possibilidade real em 2017, não é que vai afetar a gente diretamente, porque dificilmente alguém... tá aqui, tá sobrando míssil, eu vou jogar no Brasil também e tal. Dificilmente isso vai ser... A produção da HBO, né? Exato, vai foder a produção da HBO. Mesmo se passando, tipo, na Islândia, na Espanha, em Marrocos... Segura o míssil aí, vai. O dinheiro vem dos Estados Unidos, né, pra bancar a parada, então segura aí, Brasil. Vamos lá, vamos... Então tá, eu também tô animado para a próxima temporada, mas a série... Eu espero que eles aprendam com os erros dessa temporada. A série me decepcionou bastante, principalmente nesse final aí. Principalmente porque ela teve coisas muito legais. Até o 4º episódio ali foi muito legal. Então é isso? Acho que sim. Vamos ver. Eu vou torcer, sinceramente, uma torcida pessoal minha, para que eles tenham ouvido as reclamações dos fãs sobre essa temporada. Vai ter uma conversa com o George R. R. Martin aí, quem sabe ele dá umas dicas. Sim. Mais uma. Eu acho que vai ajudar. E eu não sei, de repente, se o George R. R. Martin, ele chegou a falar, saiu 2 notícias contraditórias. Uma notícia falando que o George R. R. Martin não acompanhava mais Game of Thrones, e outra notícia falando que óbvio que ele acompanhava. Eu acho que é óbvio que ele acompanha. Então, e aí eu não sei, é sua obra. Não só óbvio que ele acompanha, eu acho que ele óbvio que ele lê os scripts antes. Sim, lógico, tem de passar pela mão dele, porra. Não, mesmo que ele, eu estou super concentrado no livro. Não tá. Primeiro, não tá. Segundo... Cara, lê no banheiro, né, bro? Você não tá escrevendo no banheiro, né? Tipo, pega os scripts e lê. Então, eu tenho certeza que ele leu também, passou por ele. O problema é, quando você vê feito, você ficou aquém do que podia ter sido. Eu, se sou o cara que criou a obra, ia tentar ajudar. Sim. Ia falar, não, olha, tô aqui acabando o livro, me dá mais 1 mês, eu fecho essa porra pro ano que vem, e vamos cair de cabeça nos roteiros dessa próxima temporada. Eu acho que as conversas que eles tiveram, deixou bem claro o rumo que o George R. R. Martin queria. Então eu acho que essas cagadas que foram feitas aí não são totalmente, não isentam totalmente o George R. R. Martin de culpa. Mas eu acho que ele precisava tá mais hands-on aí nessa próxima, quem sabe. Vamos torcer. Eu faço aqui meus votos de roteiros mais consistentes para a última temporada. Então é isso, o que vocês acharam? Xinga a gente tá aqui xingando a série que você ama, pode falar merda, então pronto. Pode falar seus palpites aí também. Se vocês tiverem algum spoiler, assim, uma fonte crível de spoiler, não escrevam pra gente. Porque... eu sou prima do Benioff. Eu fiz a gravação da cena ali, não precisa, não quero saber. Mas fora isso, se você quiser adivinhar, adivinha aí, fala que a gente fala de errado. A gente, afinal, é fã casual. Então, eu não vou ficar magoado se vocês acharam que eu falei merda, porque eu posso muito bem ter falado. Eu não fico magoado nunca se você achar que eu falei merda, porque é muito provável que eu tenha falado. Exatamente. Em qualquer assunto. Nós dois. Então é isso. Falem com a gente aí. É só achar a gente no facebook.com/podcastcatchingup ou por e-mail no podcastcatchingup@gmail.com ou no Twitter. Eu sou @dedonato. Eu sou @odesinformante. E é isso aí. Até a próxima.